Então, bem-vindas todas. É um prazer enorme estar aqui hoje. Eu quero começar contando uma historinha rápida para quem ainda não conhece essa história, tá? Que é como que eu conheci Benilda. Talvez nem ela saiba, mas eu acho que ela talvez lembre. Quando Mães Negras do Brasil, né, oficialmente nosso aniversário é dia 8 de março de 2023, né, a data de início. Mas muito antes disso, Mães Negras já vinha sendo pensado, gestado e nutrido dentro de mim. E como um negócio de impacto social, é dever de casa pesquisar sobre o que existe de iniciativas relacionado com a área que a gente está buscando trabalhar, né? Então, o que eu encontrei, né, algumas das coisas que eu encontrei, e uma que me chamou a atenção foi um projeto que se chama Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, que é de Benilda, né, em Salvador. E eu não conhecia Benilda, e aí eu li, vi sobre o projeto, li, comecei a pesquisar, chorei. Falei, gente. Aí eu fui pesquisar quem que é essa Benilda, e fui ver a consultora, professora, educadora de Belo Horizonte. Falei, gente, eu sou de Belo Horizonte, nunca nem ouvi falar. Deixa eu pesquisar mais. Aí eu falei, deixa eu mandar uma mensagem, quem sabe, né? Ela é consultora, vai que ela me ajuda aqui a pensar, mas eu não sabia do tamanho, né? E aí falei, deixa eu perguntar. Aí Sanderli, que está aqui, né, falou, olha, a Benilda tem uma agenda difícil, mas a gente pode marcar daqui uns 2 meses, eu consigo uma reunião. Eu falei, tá bom, eu espero, né? Aí marcamos a reunião, fizemos, apresentei a ideia, né? Aí, Benilda, mas o que que você está querendo fazer? Aí eu falei da minha ideia, né? Era só uma ideia, mas eu queria fazer, ela me escutou, né? E me acolheu e consegui seguir aí acompanhando e desenhando e mandando sempre atualizações para a Sanderli, né? Olha, abri a lista de espera, entraram tantas mães, olha a apresentação de boas-vindas, viu? Tá virando, é alguma coisa que vai sair. Então, gente, essa historinha assim, né, para contar que até aqui, né, não é do nada. Não é porque eu vi ela num evento grande e chamei, né? É porque a gente vai buscando caminhos e encontra as pessoas que vão contribuir, que vão agregar. E não só Benilda, né? Mas Sanderli, Thay, Avelana, Joana, Roberta, Jéssica, Ana Cristina, Daniele, Cami, Gisele, Edna, Elaine, Luciana, Amanda, Gislaine, Rose, Andréia, Romênia, Maria Eduarda, Kelly, Nalva, Fábia, Juliana e a Amanda Mello, que acabou de entrar, acabei de admitir. Então, e eu, né? Então, todas nós somos importantes nesse movimento. Então, eu agradeço imensamente e quero abrir o espaço, então, né, para Benilda. A gente tem até 10h30 com Benilda aqui, então já vou parar de falar, porque eu sei que vocês estão cansados de me ouvir, querem ouvir ela, né? Para quem não conhece, Benilda é pedagoga, educadora griot, consultora e conselheira. É uma mulher negra, lésbica, quilombola, de axé, mestre em gestão social, ativista pela educação da Rede Malala, Coletivo Mulheres Negras, griot da MUCO a consultoria, assessoria interdisciplinar, coordenação executiva da plataforma Desca e várias outras coisas, né? Avó, amiga, né? Gosta de vermelho. Que mais? Seja bem-vinda, viu, Benilda? Fica à Obrigada. vontade. A gente tira a nossa foto oficial no final, tá bom, gente? Beleza. Então, muito Oi, obrigada. gente, que Seja bem. presente. Que presente. Muito obrigada mesmo. Uma alegria estar com vocês. Foi tão bom ver esse vídeo das embaixadoras, né? E ver a carinha suas aí. Eu fiquei tão feliz. Alguém escreveu aqui, esse vídeo transborda amor. E é isso que é o sentimento da gente, né? Transborda amor mesmo. Que só o afeto, gente. Eu estou cada dia mais convencida que só o afeto é que vai salvar a gente. Então, é uma pelas outras. Eu acho que essa iniciativa da Thaís, né, quando a gente lê o que inspira, fazer essa articulação entre nós somos mães pretas, né, cheias de medos, cheias de desafios. E na cultura negra, a gente vai ver aqui, a gente preparou, eu e o Sanderli, uma projeção para a gente conversar, mas na nossa história negra, mãe não precisa parir, não. Não precisa gestar na barriga, no útero, carregar 9 meses e parir, não. A maternagem preta, ela já nos junta para uma outra dimensão coletiva, para uma outra formação, uma outra forma de concepção.
de viver a maternagem. Então, isso é que eu acho mais bonito do nosso amor preto materno. A gente não precisa parir para sentir, para transmitir. A gente sente. E isso é uma identidade que vai passar muito pela nossa identidade racial. Então, estou feliz, Thaís, parabéns pela sua iniciativa, é muito bacana ter vocês aqui, parabéns pela confiança e pela troca que a gente vai ter nesse momento aqui agora. Vamos lá. Então, essa Sanderli, a gente quis colocar uma imagem assim, com todos os desafios da maternidade, mas a gente juntas, né? Porque na terapia, eu faço terapia, gente. Um dia eu falei com a minha terapeuta assim: eu tive uma infância pobre, tão pobre, mas de muito amor. Aí ela falou assim: Benilda, por que mais de muito amor? Por que não é uma infância pobre e com muito amor? Aí eu pensei nisso, falei: é verdade, faz muita diferença. Entender não foi o mais, né? A gente passou muita dificuldade financeira na minha casa, nós somos 8 irmãos, minha mãe pariu 8 anos consecutivos. Depois entendi que ela sofria violência sexual, porque não tinha história de amor com meu pai. Não tinha mão dada, não tinha beijo na boca. Mas eu tinha um irmão de 8 anos, quando eu tinha eu tinha uma irmã de 8 anos de idade, um irmão de um, e no meio do caminho tinha 6. Então, assim, isso não foi um projeto de amor. E a mamãe, minha avó morava com a gente, foi o que salvou, que ajudou a mamãe. Então, assim, alegrias a gente tinha muitas pontuais. Eram pontuais, mas eram muitas. Eu acho que é pensar essa concepção de família preta, que não é pai, mãe, filho, né? Doriana, cachorro. Não. São os vários arranjos familiares que nós vivemos, de várias formas. Então, a gente pensou numa capa para esse encontro, Thaís, que fosse uma capa alegre, para cima, com, apesar de todos os desafios, todo o afeto que nós carregamos historicamente nesse projeto de educação, que passa muito mais que não é uma educação formal só da escola. A gente aprende todo dia de várias formas na maternagem preta. E ensina, a gente aprende e ensina. Troca, Sandy, por favor. Pode ir. Então, pode pular. Isso aí é Benilda, é a minha história, a Thaís já me apresentou para vocês. Eu acho que o importante que eu gosto de dizer de mim é que eu sou mãe de 3 filhos, eu sou mãe do Adaê, tem 35 anos. Adaê, o nome africano, significa sol nascente. Alaie, tem 30 anos, também é o nome africano, significa possuidor de vida. Ayana, flor de formosura, tem 25 anos, também é o nome africano, significa Ayana, flor de formosura. O Enan, que é meu neto, também é um nome africano, ele tem 12 anos e significa enviado por Deus. Enan é Enan Miguel, porque a mãe dele é devota de São Miguel Arcanjo, colocou o Miguel. E eu sou uma mulher negra, lésbica, descobri a minha lesbiandade, eu tinha 27 anos, eu tenho 55 hoje. Então, depois que eu beijei uma mulher, eu fiquei com uma mulher, nenhum homem nunca mais me encostou, nunca mais, nunca mais, e nem irá. Então, esses 3 filhos que eu tenho é do casamento que eu tive quando eu me casei com 19 anos. Em 1988, era o centenário da abolição da escravatura, eu me casei na Semana da Consciência Negra, 300 anos de Zumbi dos Palmares, e aí a Guarda de Congado, que eu faço parte, que foram meus portas-aliança, eram 4 padres negros, foi uma cerimônia muito legal, passou no Fantástico, porque naquele tempo, né, 1988, não tinha tantas manifestações assim dentro da Igreja Católica, e os padres do movimento negro todos lá, durou o tempo que tinha que durar, mas dessa relação eu tive esses 3 filhos. E aos 27 anos, o dia que a menina me beijou, dentro de um banheiro de um restaurante no Rio de Janeiro, na Cinelândia, eu falei, meu Deus, que beijo bom! Meu Deus, que sensação diferente! O coração palpitou, eu falei, uau! Então, o que é isso? Eu comecei a me olhar meus medos, meus desejos, na pele arrepia como que é isso? Eu comecei a me escutar mais, me achar mais bonita, e aí eu descobri que eu era lésbica. Eu falei, gente, não quero mais não, quero ficar com a mulher. E aí eu descobri, então hoje eu milito também no movimento LGBTQI+, o movimento negro já tem 46 anos de militância, sou aí dos direitos humanos, mas eu sou do Quilombo, eu sou lá do Quilombo do Açude, na Serra do Cipó, em Minas, e me mudei para o Quilombo agora. Eu saí da cidade de Belo Horizonte e comprei uma casa lá e estou morando lá porque eu quis fazer o caminho de volta.
Deu um eco. Deu um eco. Alguém abriu o microfone? Pode ser. Alguém quer falar alguma coisa? Que eu não estou. Se Desculpa, quiser, fui pode me eu no interromper. outro, no celular, pode deixar. Tá. Então, gente, eu sou lá do Quilombas também, estou na luta quilombola. Eu sou de Candomblé. E aí eu acho legal essa diversidade entre nós, a gente poder falar sobre isso. Quando eu falo, né, eu sou de Candomblé de Queto, eu sou uma mulher de axé. Não é para convencer ninguém de nada, é só a gente perceber que a diversidade também passa pela religiosidade, e não é religião, religiosidade, porque cada um tem a sua, a gente só precisa respeitar, né, umas às outras. Porque muitas coisas diante do racismo, gente, nos separam. A gente cai em muitas armadilhas que nos separam. Então a gente tem que estar atento. A religiosidade é uma delas. E a gente não precisa disso, só conhecer. Porque a gente acaba tendo muito preconceito, né? O preconceito é o quê? É um conceito que eu tenho antes de conhecer. Pré-natal, antes do nascimento. Pré-nupcial, antes do casamento. Preconceito é antes do conceito. Eu nem sei o que é, mas eu já acho que é, porque a gente vai basear no senso comum, o que a televisão ensina, a escola ensina ou desensina, a igreja, o trabalho. Então a gente não aprende o conceito, por isso a gente tem preconceito. Então, na minha religião, hoje é sábado, hoje é o dia das Iabás. Hoje, é o Sandy, segue, por favor. Hoje é o dia que nós de Candomblé homenageamos as mulheres que são orixás. Olha que bacana o nosso encontro no dia de hoje para nós. E aí a gente colocou as 4 aí, ó, que são consideradas Iabás, tem outras, e aqui tem gente de religião, de matriz africana, né? Então, na nossa religião de Queto, no Candomblé de Queto, a gente olha para Iemanjá e ela é a mãe de todos. Iemanjá, na nossa religião, ela é conhecida como a mulher dos seios fartos, porque ela é mãe. Quando você entra no mar, independente da sua religião, as pessoas falam assim: estou precisando tomar um banho de mar para tirar aqui a ziquezera, estou precisando dar uma energizada, recarregar as energias. Então você vai para o mar, a Iemanjá te abraça. Hoje mesmo eu já passei no colo dela. Iemanjá é isso, é conchego. Ela é a dona do mar. Hoje a gente homenageia também Iemanjá, Oxum. Oxum é da estratégia, Oxum é aquela da água doce, ela é dos rios, da cachoeira. Oxum é aquela que é da fertilidade. Para nós mulheres, a gente crê muito em Oxum. Quando Olodumare mandou criar o mundo, os homens foram criar, ele falou com Xangô, falou com Ogum, eles se articularam, foram fazer o mundo e não chamaram as mulheres. E aí Oxum, liderança, falou: ah, não vai chamar mulher, não? Então quero ver o rio, eu quero ver a árvore dar fruto, ninguém vai parir mais. Quero ver a terra crescer a semente, ninguém vai parir. E o mundo não deu certo. Enquanto eles não voltaram, falou do mar, e ele falou: não, chama as mulheres, vocês são doidos, como é que vai criar o mundo sem mulher? Então, assim, na nossa concepção, o papel da mulher, ele é muito importante. Por isso eu fico feliz a gente conversar no sábado de manhã. Eu estava no mar hoje falando com minha mãe. Então, põe palavras na minha boca que possa fortalecer esse grupo, que é um grupo tão importante, que eu consiga transmitir o tamanho do amor que eu estou sentindo aqui em casa e nessa tela. Então, Oxum, muita gente fala que ela é da vaidade, porque ela tem uma bebê, que é um espelho. Estou falando assim, ela é muito vaidosa, fica olhando, mas enquanto ela está olhando para o espelho, ela está enxergando os inimigos que estão atrás, ou os perigos que pode alcançar. Então, ela é também estrategista, que nós mulheres pretas somos muito, maternas, mesmo sem parir, como Iemanjá, estrategistas como Oxum, minha mãe Yansan, Yansan que é a borboleta, Yansan que é aquela que venta, ela é do vento, ela é aquela árvore que é o bambu, que quando venta, venta, ele vai curvando, curvando, mas ele não quebra, ele levanta de novo, essa é minha mãe. Borboleta porque é metamorfose. Eu acho que toda mulher preta tem Yansan, porque quantas vezes a gente enverga, 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 depois levanta, a gente não consegue, a gente reage, porque a gente não está sozinho, não, Ana Cristina. É por isso que a gente deságua só de ouvir. Só de ouvir a gente chora, porque a gente não sabe que a gente não está sozinho. E Nanã, que está aí de lilás para nós, Nanã, ela é lama, ela é barro, ela é início e ela é o fim.
Ela é aquilo que o Negro Bispo falava com a gente, né? É início, meio, início. Começo, meio, começo. Ela é interminável. A gente vai falar mais de Nanã e de Oxum aí na frente. Mas saudando elas para esse nosso momento. Pode seguir, Sanderli. Lembrando que a gente não está só. Então, elas são as Iabás, e a gente chama na minha religião de Yalodê. Essas mulheres têm cargo de liderança. Thaís é uma Yalodê, as embaixadoras, a gente podia mudar o nome de embaixadora para Yalodê, que ia ser a mesma coisa. As Yalodê são aquelas que representam o povo, têm um cargo público, que falam muito por nós. É o nome dado às lideranças femininas, né? Que vem lá do povo da cidade dos Yorubás. Então, ela indica uma representação de mulheres em organismos de decisão pública coletiva. Então, a gente fala assim: olha, a Thaís é uma Yalodê. Por isso que eu não falo assim. Eu e a Sandy pensando muito que a nossa metodologia de trabalho é muito afrocentrada, voltada para o continente africano. Então, por isso que a gente não fala a Benilda é CEO da MUCA, não, a Benilda é griot da MUCA Consultoria. CEO é o nome americano. A gente está falando do nosso povo, é da nossa africanidade. Então, vocês que estão aqui, as mães que estão nesse grupo articulando, são ILDs, porque a gente luta por uma causa coletiva de todas as outras mães, ainda que elas não estejam aqui. Mas a sua postura com a sua vizinha é outra. Quando eu vi as embaixadoras falando aqui, eu fiquei tão mexida, ela falando assim: nossa, eu cheguei nas Mães do Brasil num momento tão difícil na minha vida e foi tão fortalecedor. Então, assim, para nós, gente, mulheres negras, as ILDs, são essas que lutam muito para a gente. Pode seguir, Sandy. E aí nós temos várias, essa figura foi muito do território brasileiro, mas nas Iabás, Oxum e Nanã, que foram escolhidos para ter o título de Ialodês. Pode seguir, Sandy. Então a gente vai ver aqui, ó, Nanã. Nanã é a mais velha no xerê dos orixás. Ela é mãe, ela é avó, por isso que o dia da vovó é dia de Nanã. Tem muita de mistura no Brasil, muita gente não saca isso. Eu acho muito engraçado como que é tão misturada a concepção da nossa religião. Tem pessoas que praticam rituais de religião de matriz africana e falam mal de orixá. Eu acho tão engraçado. A pessoa não gosta de orixá, não, mas eu tenho comigo ninguém pode, uma espada de São Jorge, um potinho de São Grosso, anda com a pimenta no pescoço. Eu falo, gente, você está falando de o que é isso? Então, assim, quer tomar banho de cachoeira, quer abraçar a árvore. Quem está lá no mato, gente, é o Oxóssi, é o sangue. Então, são energias que o nosso povo, a nossa cultura preta passa para a gente, que a gente transmite e carrega sem precisar de falar, porque a gente sente. Pode seguir, Sandy. Então, Nanã, como que é Nanã? É a mais velha orixá dos três orixás da água: Nanã, Oxum e Iemanjá. Nanã é terra, mãe ancestral. Nanã é aquela que dá a vida e ao final de um ciclo recebe de volta, não é assim que fala na Bíblia? Tu és pó, ao pó retornará, tu és eterno. Então, Nanã guarda o mistério da vida. Ela é conhecida também como orixá da purificação, quando tem alguma catástrofe física, material, espiritual. Por isso que eu falei, ela é princípio, meio, fim, que volta para o princípio. E o traço mais característico da Nanã é a senilidade. Pode seguir, Sandy. Nós vamos ver por que é importante o idoso, né? Ela parece como aquela que transmite valores, que tem muitos saberes, e ela carrega um ibiri, que é uma espécie de bengala, coberto de palito de dendê e bordado com búzios, miçanga e palha da costa. Essa é a representação. Uma das, viu, gente? Porque tem várias representações. Pode seguir. Então, Nanã e Alodê, assim como Oxum, que é da fertilidade, né, que é da riqueza, que é da estratégia, que é determinada, pode seguir, Sandy. Essa imagem é uma das representações de Oxum, que também é a Odê. Ela tem gosto por luxo, requinte, fertilidade, prosperidade. Ela domina a água doce. Tem um pedacinho aqui da ilha de Taparica, não sei quem conhece aqui, eu estou bem pertinho de Caixa Prego. Eu estou entre a praia de Tairu e Aratuba. E tem um momento que o Rio Soizal encontra com o mar. A gente faz caminhada e vê aquele encontro lindo, Oxum abraçando Iemanjá. Gente, é uma sensação, assim. Então, a Oxum carrega esse bebê, eu já falei, né? Que tem os peixes, a figura de peixes, pássaros, pode seguir, Sandy. Então, Oxum para nós é isso. Mas, considerando essas Yalodês, uma outra Yalodê que nos deixou muito recentemente, Mãe Beata era de Iemanjá, e ela é do Rio de Janeiro. E eu quis trazer essa frase para poder fortalecer o nosso encontro. Olha que boniteza, Mãe Beata vai dizer assim: mãe não precisa parir, as mãos também parem, os ombros também parem.
o olhar pare, a palavra também pare. Você dá um gole de água à pessoa que está com sede, isso também é um parto, uma parição. Então, a Mãe Beata vai trazer para a gente o que é a maternagem negra. Por isso, quando um jovem negro é assassinado, quando acontece alguma coisa, um menino negro é discriminado na escola, acontece alguma situação com criança, com o jovem, a gente sofre a dor sem conhecer a mãe, porque a gente sente como se fossem os nossos filhos, e são. É por isso que na nossa cultura e religião preta, a gente pede bênção aos mais velhos, mas ela é sua tia? Não. Mas você está pedindo bênção por quê? Porque é uma forma de fortalecimento espiritual. Nós ainda somos um povo que brigamos por um direito mínimo que deveria ser um direito universal, que é o direito à vida. A gente ainda briga para garantir a vida, desde o útero, lá, nossa ancestralidade, até para frente. É isso, Anete, o parir da forma mais ampla de estar para além desse mundo. É sobre isso. Então, assim, a expressão, o afeto é uma aparição. Isso que a gente está vivendo aqui é uma aparição. A gente vive em constante, eu brinco aqui, são gestações, para a gente pensar naquelas que vieram antes da gente. Quem que é o útero do útero do útero do útero do útero que nos pariu e nos mantém vivos? Eu acho que é sobre isso. Eu acho que a Mãe Beata, ela me toca profundamente quando ela fala isso. Pensar nesse papel da maternagem. Pode seguir, Sandy, por favor, para a gente ver também que a gente não está sozinho. Vamos ver esse vídeo. E povoada é um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoada em relação à terra, né? A terra é povoada, mas eu também sou terra. A gente também é terra que povoa. Deus te ajuda, Deus te ajuda e te livra do mal. É tudo bom, meu bem. Eu sou uma, mas não sou só, minha filha. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. 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 Mas não sou só mesmo. É sobre isso, gente. Sou uma, mas não sou só. É assim que a gente se sente representada, olha aí, por tantas mulheres. E aí, no cantinho direito, do lado de cima, está minha avó Benigna. Minha avó nasceu em 1914, pariu minha mãe em 1939, e ela só teve a minha mãe, está embaixo, mamãe Zaira, vovó, lá no Quilombo, engravidou e fugiu do meu avô, porque ela falava que nasceu para ser mãe, não para ser esposa. Depois eu descobri que isso é direito sexual reprodutivo, mas a vovó não falava essas palavras, não. Mas ela era danada. Ela foi para Belo Horizonte e começou a trabalhar em casa de família, onde meu avô descobria que ela estava, ela fugia para outra casa com a minha mãe, então ela passou um bom período da maternagem dela fazendo isso. E aí, até que minha mãe conheceu meu avô em 1980, ele morreu em 81. Mas o que a vovó morou a vida inteira com a gente. E ela ensinou a gente muitas coisas. Guerreira. Eu sou uma das poucas pessoas da minha idade que coroou Nossa Senhora Aparecida. Minha avó era muito católica. E ela falava, minha neta vai colocar coroa. E eu lembro desse dia que eu botei a coroa, feliz, porque era coroa, porque a gente só jogava flor no mês de maio. Aí as meninas começaram a rir de mim, olha lá, a Anja Preta, Nossa Senhora Aparecida deve estar triste, colocando coroa. Ah, Anjo Preto, Anjo Preto. E eu cheguei em casa e minha avó tinha feito uma coroa de jornal e colocou também na minha cabeça e falou: você não vai abaixar a cabeça, você também é rainha. A vovó trançava o nosso cabelo, dava um beijo na cabeça da gente e falava assim: a minha neguinha está pronta.
Eu falava: "Vovó, mas eu estou pronta para quê? Ir para onde? Eu não vou para lugar nenhum". Ela falava: "Você está pronta". Depois eu entendi o que que é estar pronta. Estar pronta para a vida. Você está pronta para encarar as violências. A trança é uma reconexão ancestral. O nosso corpo transpira reconexões ancestrais, porque a ancestralidade, sou uma, mas não sou só, é o que fortalece a gente. A gente não está sozinho. São essas todas aí, ó, que vieram antes, que virão depois. São elas que nos fazem fortalecidas para os desafios que a gente encontra de enfrentamento aos racismos. Então, é muito importante a gente reverenciar a ancestralidade, aquelas que vieram antes, que contribuem para ser quem nós somos hoje, a fortaleza delas. É, segue, Sandy, por favor. Queria mostrar para vocês aqui, vovó Benigna, mamãe Zaira, essas outras referências que a gente trabalha tanto com elas, que são as Dandaras, que a gente chama de Dandaras e Carolinas. Desde Dandara, que era companheira de Zumbi dos Palmares, né? O 20 de novembro agora é feriado nacional no Brasil inteiro. O presidente Lula sancionou essa lei aí, mas Dandara era a esposa de Zumbi. O que ia ser do Quilombo dos Palmares de Zumbi se não tivesse Dandara, estrategista, estava lá como Oxum, liderando também o Quilombo dos Palmares que mais resistiu na história. Carolina, que era uma catadora, né? Todo mundo conhece aí Carolina pelo quarto de despejo, como é que ela vai se alfabetizando a partir do lixo que ela vai catando, indignada. Pode seguir, Sandy. A Carolina, nós fizemos em Belo Horizonte agora a inauguração de 2 estátuas do Parque Municipal na Avenida Afonso Pena. Uma de Lélia Gonzalez, essa Black aí, que está aí com o livro na mão, que é lá de Minas, socióloga, uma pessoa muito importante nos estudos da gente, de mulheres negras, maravilhosa. Lélia nasceu lá em Minas, em Belo Horizonte, depois foi para o Rio de Janeiro. E a outra é Carolina, aí, ó, com o livro na mão, com o lenço. Carolina catava essa estátua do tamanho real. Olha lá, uma pessoa do lado, para vocês terem dimensão do tamanho das estátuas, elas são maravilhosas. Foi inaugurada no mês passado. E na hora que eu estava falando lá no parque, na inauguração, eu disse assim: nossa, gente, 2 referências negras no coração de Belo Horizonte. Que bacana essas mulheres. E ainda bem que está dentro do Parque Municipal, porque a Guarda Municipal pode ajudar a preservar as imagens, para não ser depredada. Aí uma senhorinha levantou a mão e falou assim: é mesmo, né, Benilda? Que importante você falar isso, porque mesmo sendo de ferro, eles querem acabar com a gente. Eu fiquei muito mexida. Eu tinha pensado na preservação, mas eu não tinha feito essa analogia que a dona falou lá na hora. Ela disse, mesmo a gente sendo de ferro, que as estátuas são maciças, né? Eles querem acabar com a gente. Então, eu quis trazer isso para falar um tanto das nossas resistências e da valorização que a gente tem dessas que vieram antes. Porque Carolina, por exemplo, passa aí, Sandy. Carolina, ela catava lixo. Olha aí como é que era a imagem de Carolina. Depois ela sai de Minas e vai para São Paulo, a favela do Canidé. E é lá que ela começa a escrever Par de Despejo, que é um dos livros mais conhecidos, traduzido em mais de 60 línguas, mundialmente conhecido, Carolina. Mas ela morre e a família continuou com fome. As netas de Carolina lá catam lixo. Uma neta deu uma entrevista outro dia falando da vontade dela de fazer o Quarto de Despejo contemporâneo, Quarto de Despejo 2, que as histórias que a avó dela, enquanto Carolina escrevia, elas continuam vivendo no cotidiano, gente. E isso é a realidade de nós pretas, isso é o racismo estrutural, que acontece lá em 1988, que todos os sistemas, as políticas públicas, a negação, o silenciamento, a falta de acesso a serviços de saúde de boa qualidade, a falta de acesso a uma educação de boa qualidade, a alimentação de boa qualidade, é resultado disso tudo. E como uma pessoa igual a Carolina, que ela não era só escritora, não. Ela não escreveu só Quarto de Despejo, não. Ela escreveu vários livros. Entre eles tem um que eu adoro muito, que é o Diário de Bitita, quando ela conta como que ela foi recebida com pedradas na escola, quando ela chega na escola, como que ela é recebida com pedradas, tanto que foi difícil, a fome que ela passava. A Carolina conta isso tudo. Ela também era compositora, ela fez vários sambas, ela gravou várias músicas, e as pessoas não conhecem, ela fez novela, ela escreveu roteiros de novela. Então, a Carolina só foi reconhecida no Brasil depois da morte dela. Tem 2 anos que ela recebeu o título de doutora honoris causa, então muito pouco tempo. Mas ela deixou histórias. E a Carolina trabalhou muito a identidade negra, ela, com aquele olhar dela simples de analfabeta, favelada, moradora de rua, ela chamou a atenção de muitos políticos, intelectuais e denunciava as violências. Ela era uma verdadeira Yalodê. Pode seguir, Sandy.
Então, é muito importante a gente conhecer a história, e um dos trechos de Quarto de Despejo é esse aí, onde ela fala da identidade, que eu gosto demais dele. Essa aí é a Sanderli conseguiu reproduzir do manuscrito original, essa letrinha de Carolina, ó, ela escrevendo: olhei as minhas mãos negras e acariciei o meu nariz chato e o meu cabelo pichain, e decidi ficar como eu nasci. Isso que é a valorização da nossa identidade. Isso que é o orgulho preto, que façam que a gente seja como nós somos. O nosso pensamento de mães negras é um pensamento coletivo. O mundo só vai ser bom para mim se for para a Amanda, para a Avelana, para a Andréia, para a Daniele, para a Jéssica, porque se não for, não vai adiantar. Se o nosso pensamento é coletivo. Na pandemia, a gente entregava cesta, quando entregava uma que tinha 5 quilos de arroz, as mulheres pegavam, a gente entregou para mulheres negras. Eu sou do Nizinga, lá em Minas, coletivo de mulheres negras. Aí as mães pegavam, as mulheres pegavam a cesta e falavam assim: poxa, tem 5 quilos de arroz, 2 eu vou dar para minha irmã, 1 eu vou dar para minha tia, e eu vou ficar com 1 e vou dar mais 1 para minha vizinha, porque o nosso pensamento é um pensamento coletivo. É isso que a gente chama de bem viver. E são pensamentos que, para um, tá até bom para a Benilda, minha vizinha tem que estar comendo também. Minha irmã também tem que estar bem. A gente não tem um pensamento eurocêntrico individual. E Carolina, na fome, na miséria, ela tinha uma leitura de mundo muito importante. Quando você fala, não quero alisar o meu cabelo, eu passei meu cabelo pichain, meu nariz, tudo que eles depreciam, que fala que é feio, Carolina falou assim: eu decidi ficar como eu nasci. Quer dizer, eu estou reverenciando aquelas que vieram antes, a minha identidade. E o nosso corpo grita isso. Segue, Sandy. Nosso corpo grita sobre a nossa identidade, a valorização da identidade. E Lélia, que vocês estão vendo aí, ela usou uma expressão que ficou muito famosa, ela é uma socióloga, uma referência muito grande, ela faleceu, já nos deixou, mas ela é mineira, por isso tem a estátua dela lá no parque. Ela usou uma expressão assim que ficou muito nos jornais, que era: o lixo vai falar, e numa boa. Ela estava se referenciando como que a sociedade branca, racista, olha para nós mulheres negras. Ou como domésticas, trabalhadoras domésticas, vocês viram, né, que o Delfim Neto morreu semana passada? E em todos os jornais passou uma fala que foi muito polêmica dele. Ele falando assim, há anos atrás, que o Delfim Neto foi terrível, racista. Ele falando assim, a empregada doméstica é um bichinho de estimação que quem teve a sua teve, quem não teve seu bichinho de estimação não vai ter mais, é uma raça que está sumindo do mercado. Então, eles reverenciavam a gente assim, eles falavam da gente assim. O tratamento do racismo para nós, mulheres negras, ora é assim, de ignorância, de ser burra, ora é da hipersexualização. Né? Eu costumo falar que essa história que a mulher negra é quente é algum branco racista que transou com uma negra com febre. Isso aí eu falando que a gente é quente. Porque enquanto falam isso, eles justificam a violência sexual. A maioria das mulheres denunciam violência sexual na delegacia de mulheres são mulheres negras. Em Minas, nós fizemos essa pesquisa, em alguns lugares do Brasil. Por quê? Porque está lá aquilo que a minha avó falava, que eles reproduziam: branco é para casar, negra para fornicar. Não olha para o seu corpo como um objeto de sonhos, de amor, uma pessoa que tem vontade, tem desejos, tem projetos de vida. O racismo, quando ele junta com o sexismo, ele vem para piorar o nosso estereótipo, para negativar a nossa identidade. Então, consideradas lixo, Lélia responde: ah, é? Nós somos lixo? Quem vai falar agora é o lixo. E eu lembrei muito de Lélia quando eu fui votar no Lula no segundo turno. Eu voto no bairro que eu nasci, porque eu gosto de ver as vizinhas, o lugar que eu cresci, lá em Belo Horizonte. E eu fui com a minha filha votar na escola, no bairro que eu nasci. Eu estava com uma blusa branca, cheia de estrelas vermelhas do PT, e todo mundo, né, apertado, com medo de perder aquela eleição, segundo turno. Aí passou um carro e gritou assim: ô macaca do Lula, macaca do Lula. E quando eu apertei o 13, eu apertei tremendo, eu tinha acabado de viver uma violência. Racismo é violência. Ninguém brinca de racismo. A pessoa não sofre um racismo e sai rindo: ah, tá tudo bem, estou acostumada. Não, a gente não acostuma com violência, e ainda bem que não, não devemos. E quando eu apertei o 13, eu falei: ô Lula, olha aqui, ó, a macaca vai votar. Estou lembrando de Lélia. Lélia falando: lixo vai falar, a macaca vai votar, Lula. E eu sei por que é que eu estou votando. Temos problemas milhões, mas nós passamos por momentos muito difíceis no outro governo. E nós somos agentes políticas ativas.
Então, a gente tem que pensar muito no voto, pensar muito nas relações, no nosso papel de aluguel, a nossa responsabilidade com os nossos territórios, e poder dizer, dar voz para as nossas dores, entre nós, para nos fortalecermos, mas também para o mundo, para a gente chamar atenção para a desigualdade, para os racismos. Então, por isso que Lélia e Carolina estão aí para inspirar a gente nesse lugar que nós estamos. Pode seguir, Sandy. Então, essa é uma expressão que foi muito usada, muito discutida. E aí, gente, eu quero só, então, aqui voltando muito nosso olhar para a educação, eu quero trazer, eu não sei se vocês assistiram a biografia do Mussum. Eu confesso que eu nunca fui ligada aos Trapalhões, mas o filme me chamou muita atenção. Eu já assisti 2 vezes. E essa cena do filme eu queria compartilhar com vocês para a gente pensar nessa cultura imensa que a gente tem, nessa ancestralidade imensa, nessa história imensa que nós carregamos. Como é que a escola trata? André assistiu, né, André? E é muito bom. Vamos ver isso aí. Sandy, pode soltar essa cena para nós, por Os favor. documentos do pai, ele não tem pai, ele nunca teve. Preenche aqui pra mim, então. Ah, eu volto depois. Não, tem que ser aqui. Eu trago preenchido. Vem, Carlinhos. Não, tem que ser agora. Você pode preencher pra mim, moça? Claro. O nome dele é Antônio Carlos Bernardes Gomes. Chega por hoje, vai dormir. Você tem que aprender também, mãe. Quem disse? O professor disse que ler e escrever é fundamental. Que raio de palavra é essa? Ah, não sei, mas parece importante. Não sei se eu quero, não. Eu te ensino. Filho, eu me virei até hoje sem aprender. Pra que eu preciso aprender isso agora? Porque burro preto tem um monte, mas preto burro não dá. Eu achei expressiva. Ô, Sandy, para de compartilhar um pouquinho, por favor. Eu achei muito expressiva essa cena, assim. O que é a circularidade que a gente vai comentar ainda? Vale a pena assistir, gente, vale muito a pena. Fiquei muito, muito feliz de compartilhar, porque tem muitas cenas marcantes no filme, na história dele, e até me surpreendi. Mas eu queria que alguém comentasse. O que vocês acharam impactante, Anete? O que você viu? Como é que a gente ouve isso? A mãe não sabe, o filho vai ensinar. Como que é isso para a gente? E vocês viram a solidão, que também, eu mesmo já estou dando spoiler, não é porque eu quero comentar, mas assim, ela fala, não, ele não tem pai, nunca teve. O nome dele é esse, né? Como é que foi esse sentimento na questão da educação? Vamos pensar. Daniele levantou a mãozinha, Daniele? Ah, que tem uma mãozinha apontada, acho que é meu sensor. Se alguém Vamos lá, gente, vamos quiser conversar, falar, comentar? pode falar, gente, porque eu tô chorando, mas eu acho válido vocês falarem. Oi, posso falar? Depois eu falo, então. Ah, tudo bem. Pode falar, meu amor, pode falar. Eu sou Jéssica, eu estou muito emocionada porque eu conheci a Benilda através da Thaís e foi ano passado um ano muito difícil. Eu sou professora, trabalho aqui na rede do Rio, numa escola da infância, e o ano passado foi um ano muito difícil aqui pra gente. Eu trabalho numa comunidade chamada Fogueteiro, e nós fomos atravessados desde quando a gente começou aqui por muitas violências. E o ano passado eu estava muito cansada, muito exausta, enfim, atravessada por muitas questões racistas, né? E aí a Thaís compartilhou um podcast da Benilda e eu assisti despretensiosamente e aquilo me salvou minha vida, assim, foi muito bom. Falando sobre essa questão do filme, assim, né? Essa questão da escola, essa questão da educação. A Benilda falou de Oxum, né? Do ABB, e eu tenho um ABB aqui comigo que eu carrego todo dia, e eu vou para a escola e as crianças brincam se olhando no espelho. E, então, essa é a minha estratégia dentro de uma escola, dentro de uma escola da infância, principalmente, uma escola de primeira infância. Então, a gente precisa reenergizar nosso olhar para a educação, né? E quando eu não vi esse filme, não vi os trechos na internet, né? No Instagram, mas essa parte que também foi muito compartilhada diz muito sobre o que ainda a gente vive dentro da escola, né? As famílias ainda têm muitas questões, muitos atravessamentos.
E as crianças vão trazendo esse renovo para as famílias, né? As crianças, quando chegam na pré-escola e começam a escrever, né? Ainda assim, algumas famílias ainda têm essa questão do analfabetismo muito forte, mesmo aqui no centro do Rio, né? Uma cidade grande. E é muito bonito ver o brilho dos olhos das famílias, das mães, principalmente, quando as crianças começam a escrever, quando as crianças começam a ler. E isso transforma a gente, né? E eu lembro de uma frase que a Benilda falou nesse podcast que eu ouvi e que foi o que me trouxe renovo. Que foi a gente não tem muita opção, né? A gente tem que fazer, a gente não tem o que esperar, né? A gente tem que fazer, a gente tem que enfrentar. É óbvio que a gente não pode negligenciar as dores, mas é isso, a gente tem esse papel essa função de fazer, assim. Sou mãe de um menino de 4 anos, meu filho estuda nessa escola que eu trabalho, e é muito bonito ver a relação que ele tem com o território. Então, isso me transforma todos os dias. Muito obrigada por esse encontro, estou muito feliz e, mais uma vez, estou renovada. E vou voltar segunda-feira com mais preenchida e transbordando naquele lugar. Obrigada, gente. Axé, Jéssica, gratidão, viu, de compartilhar, que bacana, que bacana. Oi, gente, a Edinalva chegou aí, Nalzinha, querida, nós estamos sentindo sua falta aqui. É a Andréia, não é, Thaís? Ei, Nalva, um beijo. Oi, Benilda. Eu entrei e saí algumas vezes, mas assim, eu posso ouvir você 1000 vezes e todas elas serão diferentes, viu? Obrigada. Gratidão, eu. Acho que é a Andréia, né, Thaís, que está com a mão levantada? Andréia. Andréia. Olá, bom dia a todas. Eu também estou aqui emocionada. Eu conheci você, Benilda, aqui no Festival LED, no Rio de Janeiro, eu sou do Rio. Ah, sim. Eu fui junto com a Fábia, a gente tirou foto, fui eu que ainda comentei com você no dia. A gente é do Mães Negras do Brasil, você disse, vou estar com vocês. Ah, sim, verdade. Isso, Naquela Andréia, eu te euforia falei, de a Thaís gente. convidou. É verdade, lá no LED. Isso, a gente tem foto juntas, tava uma euforia, mas estava muito bacana. Aquele dia eu fiquei muito feliz de as meninas terem me falado, a gente tem que ir nessa palestra, a gente foi para fila, a gente ficou lá. E eu entrei com a Fábia, porque eu sou gaúcha, moro no Rio, tenho 2 meninos, né? Vim morar para cá, não sabia nada das minhas, agora, dessas ancestralidades, desses aprendizados de mulheres pretas. Conheci a Thaís no CCBB e acabei entrando na comunidade. E aí acabei indo também na palestra do Festival LED para ver você lá palestrar e foi muito bonito. A Fábia estava assim, que a Fábia que falou muito de você, ela é super sua fã. Eu disse, eu vou junto, né? Eu vou junto que eu também tenho que conhecer. E falando do filme, a gente botou aqui em casa, deu um dia aqui que eu acho que estava chovendo no Rio, porque o Rio de Janeiro é muito quente, a gente vive na rua, né? Ou vai para praia, vai para cachoeira, porque a gente não para muito em casa por conta do calor. E aí eu tenho 2 meninos, um de 17 e o de 12, a gente tem que achar umas aventuras, né? Porque são adolescentes. Falando do filme, eu acho que estava chovendo no dia, o meu filho mais velho disse assim, mãe, tá dando filme do Mussum. Eu disse, poxa, bota aí, vamos olhar. E eles colocaram. Então eu fiquei muito feliz de ter os dois estarem vendo o filme. Eu fiquei muito tocada porque os dois viram essa cena. E eu falei pro meu filho mais novo, principalmente, que é o de 12, eu disse, olha, vocês estão vendo ele vai ensinar a mãe dele a escrever. Eu vi que os dois ficaram muito tocados, porque deu um silêncio em casa, né? E eu achei muito bonito, porque o meu pai é um que cursou só até a 3ª série, e se ele não fosse tão assim tímido na dele, a gente até ensinaria mais, mas ele sabe ler um pouquinho. E é umas coisas que a gente sabe que eles não tiveram muita oportunidade para estudar por conta de trabalhar, né, na época. E eu achei muito bonito eles terem mostrado essa cena e ao mesmo tempo tocante, bonito não, né? Tocante também, e que ela não sabia e ele falou, mãe, já não basta um preto burro, né? Burro que nem dá ali no ignorante, não dá, né? Tipo, poxa, vamos aprender aqui para você não ficar ignorante. Então é um filme que vale a pena muito a ver. Aquele dia eu disse, poxa, os meus filhos têm que assistir para eles verem, né? Eu faço muito essa prática, principalmente com o mais novo, porque o mais velho
ele já tem um pouco de noção, né? Mas o mais novo não, o de 12 anos, ele vem, né, de uma pandemia, ele vem, a gente é do Sul, lá a nossa cultura é diferente, lá o preconceito existe bastante, então ele vem dessa coisa da Carolina de Jesus, que eu conheci através dele, porque uma professora aqui no Rio deu um livro a ele para poder trabalhar a história da Carolina de Jesus, porque eu também não conhecia. Fico muito grata, me emociono muito, porque o meu filho teve que fazer o tema em casa, e eu disse, meu Deus, o que essa professora está dando, toda preocupada? Eu disse, eu vou perguntar para ela quem é essa Carolina de Jesus que ela está te dando. E ele disse, mãe, eu tenho que fazer o livrinho. E eu disse, mas o que ela está dando aí? Fui numa reunião, fui perguntar, ela estava dando Carolina de Jesus. Eu disse, caramba, ela disse, Andréia, você conhece, é uma escritora preta. Eu disse, não. Ela, então você procura lá, você vê. E eu fiquei, nossa, aquilo ali foi uma chave, virada de chave na minha vida para poder aprender mais sobre escritora, mulheres pretas, advogadas, psicóloga, tudo que eu vejo agora no Mães Negras que eu pensei que não existisse. Eu fico muito emotiva, porque a Conceição Evaristo, para mim, parece que ela nasceu o ano passado, e esse ano eu conheço ela, e porque eu não sabia. Então, eu fico muito feliz toda vez que eu tenho que estar em lugares, conhecendo você, conhecendo outras mulheres, que nem eu conheço as meninas também do coletivo. Eu fico com o coração muito preenchido de saber que existem mulheres da minha cor com muita potência e com tantos trabalhos que a gente pensa assim, não, nem tem. Na minha época, né, que eu morava em Porto Alegre, não existia, não tinha. Então, Conceição Evaristo, Carolina de Jesus, a Lélia Gonzalez, são pessoas que são bacanas, assim, para poder saber. Então, muito obrigado hoje. Muito bom, Eu estou Andréia. muito feliz de estar participando da Gratidão. reunião com vocês. Carolina, Obrigada. Lélia, Conceição, sua mãe, sua avó, sua vizinha, né? Então, a gente vai ver, gente, antes de Ana falar ali, Ana Paula, como que a sua história, como que a gente vai carregando isso delas, da ancestralidade, para refletir no que a gente faz hoje. E a gente aprende com elas. E a educação, para nós, ela é muito mais do que a matemática e o português. Na cultura negra, a gente tem várias formas de ensinar. E muitas vezes nós estamos sozinhas, né? Tem até o pai, mas meu pai, por exemplo, ele existiu, mas era ausente de tudo. Quem segurou foi vovó e mamãe. Tô vendo Dudinha aqui. Ei, Duda, querida. Duda formou agora. Fala aí, Dudu, oi. Antes da Ana Paula. Tá boa, Dudinha? Adoro essa menina. Duda, você formou em quê? Em engenharia? Tá vendo? Ela formou, gente, no mês passado, retrasado. Nossa engenheira aí. É isso que você está falando, que Jéssica usa como estratégia o ABB no pescoço, e as crianças vão crescendo tendo outros elementos, outros artefatos na sua educação. Quem diz que Jéssica não está ensinando o racismo religioso, combatendo o racismo religioso com o ABB no pescoço dela, dentro da escola, que deveria ser um espaço laico, que, no entanto, você pode ver crucifixo, pode ver imagem de Nossa Senhora Aparecida, mas você não pode ter outras manifestações religiosas. Então, como é que a gente aprende na cultura africana? A gente aprende na cultura africana das mais variadas formas, que passa muito além do português, da matemática, da proficiência, dos índices de alfabetização. É muito mais do que isso. Nós vamos estar falando sobre isso. Primeiro, nós vamos ouvir a Ana Paula. Obrigada, Benilda. Rapidinho aqui, você pediu para a Duda abrir o microfone, eu não sei se ela conseguiu. Aí as Era mãozinhas. só para dar o salve. A Abriu. Nete. Ei, gente, bom dia. Consegui agora. Duda está lá no interior Eu de Minas. vou... Você está em Molevade? Em Não, eu Timóteo? estou fabriciana aqui no Vale do Aço. Terminei ano passado, minha formatura foi esse ano, né? Em engenharia civil. Comentar rapidinho do filme, gente. Desculpa, eu vou passar na frente sim. Que na hora que você mostrou essa questão dele ensinando a mãe dele, me recordou muito que aqui em casa foi a primeira casa da família onde se formou em faculdade. Minha mãe foi a primeira da família dela e meu pai o primeiro da família dele. E desde a infância, sempre teve muito essa cobrança, essa questão da escola aqui, né? E os meus avós também fizeram até a terceira série, quarta série. E uma coisa que, desde que eu terminei o ensino médio, eu tento bastante é trazer meus primos junto comigo, porque eu sou a segunda prima, a mais velha, assim, da família da minha mãe,
Então, eu tento sempre trazer eles comigo. Tanto que depois do trabalho, eu trabalho até às 5, eu dou aula até às 10 para minhas primas. Então, eu fico de 6 às 10 dando aula para ver se consigo impulsionar também mais gente da minha família. Esse filme, quando eu vi, foi de graça aqui, que eles fizeram um cinema a céu aberto. Levei comigo 6 primas minhas para a gente assistir. E todas saíram com o mesmo sentimento, que a gente foi muito representado naquele filme, porque a nossa família é de pedreiros e de donas de casa. Mas agora, graças a Deus, minha mãe estudou, minhas tias estudaram e a gente conseguiu sair de dentro da casa das pessoas. E meus tios continuam pedreiro porque é um serviço rentável, mas não porque são obrigados, e sim porque eles escolheram isso. Era só isso mesmo. Muito bom, Duda. Obrigada. E a última cena do filme é a mãe de Mussum falando para ele: Eu lutei muito, meu filho. Eu lutei muito para que você tivesse o que eu não tive. Ele fala assim: Eu sei, mãe, conforto, né? Ela fala: Não, escolha. Jéssica trouxe aí que eu falei que, para nós, você pode estar cansada? Pode. É permitido cansar? Não. É permitido desistir? Não. E a gente pode escolher? Nem sempre, mas a gente tem que brigar para a gente poder ter escolha. Então, ele continua pedreiro, não porque ele precisa como única estratégia, é a possibilidade de ter escolhas. Eu acho que isso é importantíssimo, que o racismo não nos permite, muitas vezes. Faz com que a gente não possa ter escolhas, né? Eu tive que fazer esse trabalho, eu tive que segurar essa onda, eu tive que fingir que sou forte, eu tive que engolir aquele maltrato dentro daquela família, porque eu não posso fazer escolhas. E por isso que a educação para a nossa cultura é tão importante. A família negra ela entende isso, que a única forma de ascensão social que a gente tem é a escola. Então, você é obrigada a se enquadrar no modelo de escola eurocêntrica, uma escola racista, uma escola que não é laica, mas a gente tem que sobreviver dentro desse período difícil que é a escola. A escola é um período muito difícil para a gente. Porque a gente sai do colo da mãe e cai na escola. É lá que você descobre que você é macaca, é lá que você descobre que você é urubu, é lá que você descobre que você é feia, que seu cabelo é bombril, e a gente vive isso tudo na escola. Nós vamos ver aqui depoimentos de mulheres que sofreram racismo no ensino fundamental e que hoje, na vida adulta, elas carregam a cena, o nome do agressor, a situação que aconteceu dentro da escola. E, ao mesmo tempo, a gente precisa da escola. Mas na cultura africana, quem sabe mais não é quem tem anos de escola, é quem vive mais. Nós vamos ver isso aqui. Ana, desculpa, Ana, você. Ana, e depois a Nete, a gente vai voltar, tá, Sandy, para a projeção. Só vou inverter aqui que é a Anete, depois a Ana. Tá. Aí Tá. tem Juliana e Gisele que podem falar. A gente deixa para a segunda parte na hora que voltar a passar, tá bom? Ok. Obrigada. Bom dia, meninas. Primeiro, agradecer, né, a Benilda. Engraçado que eu achava sua figura uma pessoa parecida com uma amiga que eu tive um momento quando eu trabalhei no programa Primeiro Emprego, do governo Lula, lá atrás. E depois, assim, gente, é uma pessoa que parece que eu conheci em outras vidas. E você... eu fiquei muito curiosa de fazer o letramento racial com você. Eu fiz um curso de letramento racial esse ano, em maio. Mas, gente, que diferença. Você me ensinou hoje, né, em pouco tempo, e me fez refletir sobre o que a gente pensa, porque hoje tem vários modelos de curso de letramento racial. E pensar em letramento racial, você fez essa introdução e mostrando, ampliando para a gente, pedindo, né, essa licença para aquelas que nos antecederam, é fundamental. Se a gente pensa em promover o letramento racial, já começa por aí, né? Da gente reconhecer a nossa ancestralidade. Isso, para mim, foi fundamental. Quando você traz e evoca as nossas orixás, né? Mulheres que estão em nós, que nos representam, estão em nós, que a gente evoca de uma hora ou em alguns momentos. Foi assim, para mim, um banho para essa manhã e para esse final de semana e para minha vida. Quando você traz a cena do filme de Mussum, que eu não assisti, justamente porque eu não tenho uma lembrança muito boa dessa época, né? Na época me divertia, mas hoje, adulta, eu vejo que não foi uma coisa... Quantas violências nós passamos naquele momento, né? E a gente, como mulheres pretas, meninos pretos, mais ainda, né? Porque Mussum era o cara que era enxovalhado o tempo todo, né? Chacotado o tempo todo por 3 homens brancos, né?
e fora as outras pessoas, os outros que participavam também. Então, mas trazer essa ideia do filme, trazer reflexão para aquele programa é muito importante também. E eu sou professora do Instituto Federal da Bahia, aqui, sou professora de matemática, e eu trabalho na licenciatura em matemática, que é um espaço que eu amo. Formação de professores e professoras, para mim, é um espaço perfeito, porque é justamente isso que Jéssica trouxe aí, né, falando como professora também, de um espaço de que ela trabalha com a primeira infância, eu trabalho com a fase adulta, que esses meninos e meninas, né, esses homens e mulheres, vão para escola para trabalhar na primeira infância ou trabalhar no ensino fundamental, quer dizer, é uma cadeia, né, que vai mudando. E eu tenho uma estudante negra cega que chegou o ano passado para o nosso curso. E esse ano ela começou a ir acompanhada da avó, uma senhora negra, bonita, farta, linda, Dona Jace. E ela passou por um processo de discriminação ela passou, não, ela está passando por uma disciplina que é a introdução ao curso, que a gente descobriu que ela não tem letramento matemático, e aí pronto, o professor chegou na semana, 2 semanas, e falou com ela que queria conversar com ela no atendimento, e aí falou que ela não tinha condições, que ela se preparasse, o semestre nem acabou, se preparasse, porque ela teria que ficar uns 2 ou 3 anos naquela disciplina até ter condições de ser aprovada. E ela falou assim, professor, não entendi, já acabou a disciplina? Eu falei assim, não, mas você não tem condições. E aí começou a falar. Ela saiu pavorosa, chorando, falou com o professor de AE depois, e chegou e a avó tomou, né, as dores para si, porque ela que cuida dessa neta e das outras mais 2 netos, e foi nos procurar. Quando a avó veio falar com a gente, a primeira coisa que eu ouvi na avó era esse sentimento que nos povoa, né, enquanto mães negras. Uma avó lutando pelo direito da sua neta a estudar. E aí, quando a gente vê crianças, né, com outra concepção, como a Andréa Brasil colocou, né, os nossos filhos nos ensinando. Eu fui aprender letramento racial por causa do meu filho também. Eu fui aprender autoras negras, imagina, eu tenho 53 anos, aprendendo com meu filho na escola dele, porque a partir das autoras que ele trazia para casa e falava, eu falava assim, gente, quem é essa? Carolina de Jesus foi uma delas. Então, comecei a tentar ganhar o tempo que eu perdi lá atrás de não conhecer. E foi aí que eu falei também com essa avó. A senhora conhece Carolina de Jesus? A senhora conhece Lélia Gonzalez? Então vamos conversar. Ela não conhecia. Então eu me senti no dever de poder fazer. Então eu acho que essa cena e o que você traz pra gente nos convida a isso, sabe, Benilda? Da gente a gente vai falar que está cansada, sim, mas a gente de fazer com que a educação seja educação transformadora de crianças, adolescentes, mas mulheres que estão aí na vida. Porque quando você se inspira, quando você vê essas mulheres que passaram por tudo isso ou muito mais do que a gente fala assim, olha, eu vou sentir minhas dores, eu vou sentir meu cansaço, mas eu tenho que me reerguer, limpar a poeira e segurar na mão da outra e seguir. Porque ela não pode ficar sozinha. E é isso, meu amor. Muito obrigada por tudo, isso, viu? querida. Obrigada, Anete. Gratidão demais, viu, Anete? O que Conceição Evaristo fez na escrevivência é o que a Carolina fazia quando escreveu O Quarto de Despejo. Conceição Evaristo chama de escrevivência o que Carolina fez, que era escrever a vida dela. Por isso que a gente pode exercitar isso, gente. A gente escrever é uma das formas também, a gente contar, a gente lembrar as estratégias. Nalva, que está aqui, me convidou para ir para o Pacto das Pretas, aquele momento que junta as mulheres do Brasil, as mulheres pretas, muitas, foi muito lindo, foi no dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra, Afro-Caribenha e Latino-Americana. E quando eu acabei de falar, eu desci para o camarim para fazer umas coisas lá, mas depois, na hora do almoço, eu subi para tentar chegar na feirinha, que tinha uma feira de empreendedoras negras, eu queria comprar alguma coisa. Eu não consegui chegar, porque as pessoas não deixavam eu passar. Porque veio a mulherada para me beijar, para me abraçar, para agradecer, tirar foto, para... Isso é a nossa identidade. E você falou uma coisa que me tocou tão profundamente. Isso é a nossa identidade. É o pacto que a gente quer fazer, que ele tem que passar por aí. Ontem à noite, aqui na cozinha aqui de casa, eu cedo, eu fui dormir às 10h30, mas as minhas caras até de madrugada conversando
sobre isso, como é que a gente se fortalece, sabe, Anete? Então você vê essa avó que chega para brigar por um direito da neta, que é um direito à educação, porque o professor, quando olha para a cara dos nossos filhos pretos no primeiro dia de aula, se o professor é racista, esse menino e essa menina vai sofrer demais na escola, porque é lá. Ele já olha e fala assim: isso aí não vai dar nada. Como é que o professor pode dizer, antes de acabar a disciplina, você vai ficar aqui muitos anos, prepare-se? O que ele está declarando ali? Você não vai passar. E são os rituais pedagógicos que acontecem na escola, no currículo, na negação da identidade das crianças negras, no trato, na falta de oportunidade que nos dão, nas representações infantis, nas brincadeiras. A educação infantil é cruel. Nós vamos ouvir a Ana e vamos voltar para nosso. Obrigada, viu, Anete, de partilhar com a gente. Ana Paula Ferreira de Souza, pacientemente esperando. Oh, Graça, obrigada. Eu queria agradecer, né? Eu sou mineira, então, Benilda, para mim, né? Quando eu estava na faculdade, aqui, dentro dos movimentos, aqui é um nome que me é caro e me é próximo, né? Apesar da distância hoje, né? E eu conheço o Quilombo do Açude porque era um lugar muito caro para minha avó. Minha avó sempre ia lá, né? A gente sempre ia para as festas. Então, aprendi muita coisa com ela. E hoje eu fico, né, te ouvindo e depois do meu letramento, eu fico pensando que, como eu queria ter tido a oportunidade de falar dessas coisas com a minha avó, né? Que eu lembro que na cozinha da minha avó tinha um copinho com ervas, ela sempre tinha arruda atrás da orelha, ela sempre fazia esses patuás para gente, né? Mas eu não entendia muito. Eu sou psicóloga e para mim a clínica é um espaço muito solitário, né? É a gente com muitos dramas. E hoje a minha clínica tem se desenhado uma clínica afro-referenciada por acolher muitas pessoas pretas, né? Assim, a gente começa, né, a fazer o trabalho e aí as pessoas vão se chegando porque também era difícil fazer terapia e falar com alguém, e isso é coisa da sua cabeça, né? Majoritariamente psicólogos brancos. E estar aqui nesse lugar, né? Eu acho que já falei com a Thaís, que para mim é um presente da minha ancestralidade. Porque por muito tempo eu pedia um espaço onde eu pudesse falar, às vezes nem falar, mas já olhar pessoas, né? Assim, com essa da minha mesma cor, né? Com o mesmo cabelo, né? O cabelo parecia que foi um sofrimento, porque nunca estava do jeito que precisava de ser, nunca estava do jeito que precisava estar, né? E eu tenho uma cabeleira, assim, que podia passar só da cáustica, assim, um ventinho mais frio, ele mostrava, né, do que ele era feito. Então, hoje, participar, né, desse grupo é um abraço da minha avó, sabe? Assim, daquela que eu não entendi, daquela que eu não consegui usufruir muito, mas te ouvi dizendo dessas coisas, né? Assim, é um abraço dela, sabe? Então, queria muito agradecer, né? Que E dizer bom, que... Ana. Qual que é o nome dela, Ana? Minha avó Isabel. Ah, Dona Isabel presente. Dona Isabel é isso. Essa é a reverência, gente. Obrigada. Nossa, que emoção, gratidão. E a Dona Isabel conheceu minhas tias, certamente vovó. E eu agora fiz esse caminho, Ana. Eu moro lá. Estou muito feliz, estou muito agradecida e ao universo, à ancestralidade, de poder estar assim, tão pertinho delas. Lá a gente tem um ditado que chama agulha puxa linha. Elas falam isso lá no açude, agulha puxa linha. Eu cresci ouvindo isso. Elas ancestrais sendo agulha, puxando a linha que é a gente que vem depois delas. Só que a gente também vira agulha. Então a gente tem que pensar, gente, que costura que a gente está deixando. Às vezes um ponto mais largo, um ponto mais frouxo, às vezes a costura entorta, mas a gente está costurando. A gente está fazendo história aí. Então, quando eu saí do pacto, que as meninas me abraçaram tanto, eu fiquei pensando assim, Edinalva, o que é que eu falei que comoveu tanto as pessoas? Mas, ao mesmo tempo, o abraço delas é uma forma de falar, Benilda, ó, a gente está acreditando, está no caminho, é isso. Não... Acho que travou, né? Travou para vocês também, Travou. Eu acho que a Benilda travou. né? Vamos esperar um pouquinho. Mas assim, acho que até para falar, quando ela diz do abraço, né, as mulheres procurando por ela, tem uma coisa que quando a gente começou a fazer o Pacto das Pretas, que as pessoas achavam que era um espaço para convertidas. Primeiro ano eu recebi muitas críticas.
E depois eu tive a certeza de que não, que era o nosso espaço de acolhimento. Então, acho que assim, a Benilda falou com todas as letras, né, de que, assim, das nossas dores. E ela é muito autêntica nesse sentido. E as mulheres se sentiram representadas e cada vez mais de que assim, nós devemos estar juntas para a gente se reenergizar, que é um pouco o tom, Thaís, deste encontro aqui de hoje, viu? Sim, é sobre isso, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a sessão, Benilda já está voltando, de que a gente tem vivências muito diversas, né? Então não quer dizer que todo mundo que está aqui está falando a mesma coisa e tem as mesmas vivências e exatamente as mesmas dores. Filha, aí, ó, tá gritando. Já vou! Oi! Era que a criança tá desesperada. Mamãe, É, tá vendo? ouvi? São É assim, né? Mas o que a gente estava falando, né, sobre isso, assim, mas se a gente se junta, mesmo com todas as diferenças que a gente tiver, a gente vai conseguir sentir essa necessidade que a gente tem para a gente caminhar com um objetivo comum ou outros objetivos comuns, mas que não precisa ser exatamente tudo igual, né? Vamos ter pessoas, né, mães negras de religiões diferentes. A Benilda falou aqui, né, sobre religiosidade, espiritualidade. Vai ter mães que, né, teve uma que comentou: a minha mãe foi a primeira a fazer universidade. Talvez aqui tenha mães que até não chegou esse momento ainda, mas isso não quer dizer que é mais ou que é menos, né? A gente está seguindo um objetivo comum que é de, primeiro, de afeto, primeiro, da gente romper com ciclos de violência, da gente poder se reconhecer, da gente poder ser quem a gente é. E isso não tem preço, isso não tem nem idioma, né? Não tem mesmo, Thaís. Vou Acho que atender assim, dá minha um filha depois. ali, rapidinho, e tô Tá, ouvindo, é só buscar a criança. tá. Acho que só para concluir esse intervalo, enquanto a Benilda saiu, mas eu já vi que ela chegou. No ano passado, meu filho falou: Mãe, hoje ele tem 19 anos. Ele falou: Mãe, agora eu entendi a sua luta, né? Por que que você olha por outras mulheres? Vocês não têm noção quanto eu fiquei feliz, porque são mais de 20 anos trabalhando na causa, e quando você ouve o seu filho dizer que ele entendeu, está contigo, eu acho que não tem preço. Mas, Benilda, contigo. Bacana, Edinalva. Muito bom. Gente, meu computador deu um trem aí que eu não sei o que que é. Minha amiga está olhando ali. Eu peguei o celular porque eu não quero. A gente acaba essa conversa assim, né? Então, o Sandy, volta a projetar para nós aí. E é isso que a Thaís, por favor. E é isso que a Thaís está falando, que nós temos diferenças, mas o que nos une, eu acho, que é também a identidade, independente da religião, independente de onde é que você mora, independente da sua condição financeira, ser negra aproxima a gente. Demais. Aproxima muita gente. E aí a escola é um caminho, uma possibilidade que as nossas famílias investem para garantir o quê? Que a gente tenha uma mudança. Quando o filho de Edinalva fala isso com ele está fazendo o quê? Ele passou por um letramento racial. Entrou aí, querido? Então, eu vou sair daqui do celular. Sai daqui para mim, que eu prefiro que eu veja as pessoas. Ela conseguiu arrumar aqui. Então, gente, vamos lá. A educação da cultura negra, ela passa por tudo isso e muito mais. Obrigada. Por isso tem um ditado africano que fala que quando morre um africano idoso, é como se queimasse uma biblioteca inteira. Para nós, a educação não é o mestrado, doutorado, pós-doc. Isso é importante também, porque é uma possibilidade de ascensão. Mas a gente aprende muitas outras formas. Para a cultura africana, quem mais sabe é a Dona Isabel, que viveu muitos anos, que teve a escola da vida, que aprendeu muito. Então, o que ela vai dizer nesse ditado, o que vai falar esse ditado para a gente, é que os anos de vida é que dá sabedoria. A gente deita no colo de mãe, a gente deita no colo da avó, a gente pede o conselho dela, a gente traz essa lembrança toda hora. Não, eu tenho mais de uma, eu sou uma, mas não sou só. É tudo isso que a gente foi aprendendo ao longo da vida com elas, e que elas ensinaram de várias formas, principalmente estratégias de sobrevivência. Pode seguir, Sandy.
Esse é Amadou Ambateba, que é um poeta, que fala sobre isso. Então, a gente vai trabalhar a educação. Quando a Thaís contou a história, como é que ela me conheceu, eu morei um tempão aqui em Salvador. E agora eu estou lá no Quilombo. Então, eu tenho uma casa aqui, de vez em quando eu venho para cá, de vez em quando eu estou lá. Aqui em Salvador, nós criamos o Odara, o Instituto da Mulher Negra. Eu fui uma das criadoras do Odara, fundadoras do Odara. A gente pensou uma organização de mulheres negras. E a primeira coisa, o projeto que eu assumi lá no Odara, coordenando o Programa de Direitos Humanos, foi o projeto Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar. Um dia, ouvi no samba, que o samba é um instrumento nosso, nosso povo negro é muito criativo, o samba é uma forma de educação também, é diferente do pagode. O primeiro samba no Brasil, ele nasce em 1916, quando o Donga grava lá na casa da Tia Ciata, aí no Rio de Janeiro, e tem casa da Tia Ciata aí no Rio. Eu quero muito conhecer, é um projeto lindo. Tia Ciata era uma negra baiana, que morava no Rio de Janeiro, e ela garantiu que a casa dela fosse um espaço também para o samba. Então, na sala, ela jogava os búzios, a elite branca ia consultar os búzios. No meio da casa tinha um instrumento de corda que era permitido, e no fundo da casa aconteciam os batuques. O samba fundo de quintal, a expressão vem daí, lá do fundo da casa. Tia Ciata era uma elorixá, era uma mulher preta que preservou muito o samba. E eu ouvindo a Dona Irã Barbosa cantando Serém das Onze, e Salvador matando o jovem negro, como tá? Saiu uma estatística agora ontem, que nunca matou tanta criança negra. Em que em Salvador mata mais criança negra do que o Rio e São Paulo juntos. Isso é um dado que assusta a gente. Os meninos estão morrendo cada vez mais cedo, estão sendo assassinados cada vez mais cedo. Ô, Cris, você pega água para mim? Assassinados cada vez mais cedo. E a gente fez esse projeto. Então, imagina, todo mundo conhece essa música. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Eu fiquei pensando assim, dois jovens negros, um menino e uma menina, duas meninas ou dois meninos, embaixo de uma lua cheia, beijando, fazendo planos de amor. Sinto muito amor, mas não pode ser porque eu moro lá em Jaçanã. Mesmo quem não conhece São Paulo sabe que Jaçanã é um lugar longe. Eu moro em Jaçanã. E se eu perder o trem que sai 11 horas, só amanhã de manhã. Quem é que define, quem desenha as políticas públicas? Quem tem que sair do centro da cidade? Quem tem que dormir tranquilo na cidade? Por que tem que esvaziar o centro da cidade e determina que o último trem sai 11 horas? Só vou ter outra manhã de manhã. Não tinha um Uber. Ele tinha dinheiro para o Uber, para um táxi. Como é que era a alternativa de prolongar um desejo deles de ficar junto? Não, só amanhã de manhã e não tem jeito. E, além disso, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Nenhuma mãe dorme tranquila, nem a branca, com os filhos na rua. Mas a mãe preta dorme menos. Porque ela sabe que aquele menino pode ser, a Gislaine de Assanã, ela sabe que aquele menino pode ser confundido com um bandido. Por isso, as mães, a gente fala assim, quando os filhos saem, tá levando a identidade, levando a carteira de trabalho, leva meu filho um documento, leva o contra-cheque, mostra que você é trabalhador, e se a polícia te parar, não corra. Mostra para a polícia, não corra. E quando o menino vai meter a mão no bolso para tirar o documento, a polícia atira. Chama isso de quê? Autos de resistência. Quando a polícia se sente ameaçada, ela é legitimada a atirar. E aí ela atira e fala: pensei que ele fosse sacar uma arma, pensei que ele fosse me agredir. E as mães ficam perguntando assim: Benilda, será que se eu tivesse ensinado meu filho a correr, ele estava vivo hoje? E muitas, mas muitas, caem em depressão, adoecem com a morte do filho. Então a gente criou esse projeto, Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, para denunciar o tanto de extermínio da juventude negra através do samba. Olha como é que o nosso povo preto é educador. Pegando a letra de música, muita gente canta, né, no samba, nem sabe o que é. Nós estamos denunciando isso. O que é o trem das 11? Que define o horário de quem? Os indesejáveis para estar dentro da cidade. E uma ajudando a outra, porque a dor é muito grande. A professora Diva Moreira, lá de Minas, uma grande amiga que foi da Casa da Andara, do movimento negro há muitos anos, ela tem um estudo que fala que assim como um jovem negro é assassinado, no máximo 6 meses depois, a mãe aparece principalmente com câncer. A depressão adoece e ela vai acompanhando as mães. Então, esse é um projeto em que a gente juntou as mães todas para uma ajudar a outra. No Nordeste de Amaralina, as meninas fazem comida, quem sabe fazer pão, ensina a outra que sabe fazer torta, ensina a outra que faz bolo. E a gente se encontrava lá no tempo todo para fazer isso. No Uruguai, na Cidade Baixa, lá em Salvador, as mulheres cantam, criaram um coral.
E elas cantam as dores, cantam. No Cabula, que é outro bairro de Salvador, a gente tem um projeto, elas costuram, criaram uma cooperativa de costura. Mas todos os momentos a gente se encontra para falar, lembrar, fortalecer, abraçar, porque essa é uma característica nossa. Então, o projeto Minha Mãe Não Dorme é esse, onde a gente denuncia as violências, tem um processo de educação, tem um dos projetos que a gente trabalha alfabetização. Então, aí, na verdade, a Joana falando um relato aqui triste da polícia, né? Como é que eles chegam nas nossas casas assim. Então, essa consciência política toda a gente discutindo o projeto. Pode seguir, Sandy, que é um projeto que eu tenho um apreço muito grande, um carinho muito grande por ele, né? Então, o que a professora Zoe da Trindade, que nos deixou também, uma grande amiga preta, foi para o Orum, falando das nossas crianças na educação, dentro da escola, são corpos que carregam histórias e memórias, marcas que anunciam e denunciam, que falam, mesmo sem palavras. São gritos, né, dentro da escola. Tinha um momento que Joana, que está aqui com a gente, estava com uma moça, uma menininha no colo, uma linda. Cadê ela, Joana? Ela apareceu aí, acho que é sua filha. Minha filha, Benilda. Linda demais. Eu ia mexer com ela e não deu. Na hora eu estava emocionada aqui ouvindo alguém falando. Então, Ela a ficou professora dá um beijo encantada nela aí também. para nós. São as nossas heresinhas que dão nossa resistência, né? Essa Sim. dimensão de acolhida respeitosa, amorosa do corpo do outro, sobretudo quando este outro tem uma história e memória social de violência e mutilação, insensibilidades em relação ao seu corpo e aos corpos de seus iguais, é a chave para a permanência e sucesso das nossas crianças na escola. Então, a gente precisa fortalecer as nossas crianças em casa. Seu cabelo é crespo, por quê? Porque nós viemos de África, onde o sol é quente, então o cabelo tem 1 milímetro de distância para começar a enroscar, para a gente suar o couro cabeludo, para não ter queimadura. Nossa pele é preta porque a gente tem melanina. Quem não tem melanina são os brancos. Quem tem pouca melanina? Os brancos. Quem não tem melanina? Os albinos. A melanina serve para quê? Proteger a pele da gente contra o calor do sol. Nós viemos de reis e rainhas. Saber que em África tem filosofia, antes de Platão e Aristóteles, tem os povos quemetianos, tem cultura, tem ensinamento. A gente tem que empoderar na identidade, porque a escola destrói. E dizer que é negro, sim, e ter orgulho negro, porque quando a gente não ensina em casa, gente, eles vão aprender na escola. E a forma que o mundo ensina que é preto não é doce. Não é. Pelo contrário. Então, permanece sucesso não de vítimas ou de carentes, como diz a professora Zoida, mas de cidadãos e cidadãs de direitos, vitoriosos, sobreviventes do racismo, exclusões e injustiças sociais. Eu gosto muito de trazer essa fala da Zoida, que além de ser uma irmã, uma mestra, eu aprendi muito com ela. Pode seguir, Sandy. E ela fala da gente refletir nesse papel. Esse é um dos livros que eu lancei 3. Cafundé, Flor e Rosa, Negras em Confidência. Esse aí eu fiz junto com a Valdeci, nós pegamos professores, mulheres negras que sofreram racismo na escola. E como que isso refletiu na vida delas até hoje? Então, uma dessas mulheres é uma grande amiga, Ângela. Ângela agora tem 56 anos. E quando a gente lançou o livro, ela já tinha 45 por aí. Mas falando da infância, o conto dela, muitas mulheres que eu convidei não conseguiram escrever. Muitas escreveram pela metade, pararam e choraram, não deram conta, porque a gente não esquece racismo, e a escola é isso. E esse livro eu fiz para os professores ler a Lei 10.639, que é essa lei que trabalha a história, a obrigatoriedade da história e cultura africana. Ó, a Nete estava com o Val, dá um beijo nela. Olha só, a ciranda é branca, a Ângela fala aqui, ó. As professoras me ignoravam completamente no ensino fundamental. Tanto que nem me lembro delas. Não guardei nome e nem tenho nenhum carinho por nenhuma. Olha isso. Pessoa adulta falando da infância. Elas foram omissas, mesmo quando não incentivavam ou exerciam o racismo. Tinha uma professora que não sei o nome, nem me lembro da fisionomia dela, que toda semana escolhia por fileira um aluno ou aluna e ficaria responsável por vigiar as outras crianças e olhar se fizeram as tarefas. Eu ficava torcendo para chegar a minha vez. Bom, estou esperando até hoje. Sempre quando chegava a minha vez, eu era pulada. Me restaram cicatrizes profundas que, às vezes, se abrem e viram feridas. Como agora que eu estou escrevendo. Dói. E eu choro muito ao relembrar. Fiz dessa dor uma bandeira pela modificação dessa realidade de desigualdades. A participação em movimentos sociais, em partido político, foi um dos caminhos encontrados para lutar por um mundo mais justo, de relações solidárias e um mundo sem preconceitos. Anos de terapia foram necessários para acabar com a minha timidez, que os outros construíram,
para voltar a ser aquela menina esperta, inteligente, bonita e feliz. E busco dentro de mim a fantasia da vida. Então, as marcas que ficam do racismo na escola, elas são profundas, por isso a gente tem que acompanhar, a gente tem que vigiar o currículo. Isso que você fez, mãe, falou assim, não, o que que meu filho está aprendendo? Ah, Carolina Jesus, olha, o que que é isso? Como que é? Porque a escola marca profundamente. E nós, professores, eu falo muito isso no curso de formação de professores, nós seremos lembrados por bem ou por mal. Tem que ver como é que nós queremos ser lembrados. Profissional de recursos humanos, a gente fala isso muito lá no Pacto. A Edinalva sabe disso, ela fala isso. Se olha para um candidato preto que chega para procurar trabalho, se é racista, vai brecar ali. O professor é a mesma coisa, não vai dar chance, não vai dar chance. Porque esse racismo todo construído vai fazendo isso. Eu falo com os professores, chamou de macaco, para a aula. Você tem que parar a aula. Mas macaco por quê? Como que é isso aqui, gente? Vamos discutir? Porque as marcas, elas ficam profundas. Esse é um dos depoimentos de uma das autoras, coautoras do livro, mas são vários. Ângela, inclusive, termina essa história dela falando que hoje ela é ateia, porque ela pedia a Jesus todo dia, se o Senhor não deixar eu escutar de novo aquela música, negra, preta, fedorenta, bate a bunda no cimento para ganhar 1.200, eu vou gostar de você, Jesus. Por favor, não quero que ninguém cante isso para mim. E os meninos cantavam. Ela aprendeu a não gostar de Jesus, porque ela ouvia. Ela pedia tanto para ele e ela ouvia. Então, hoje ela é uma pessoa ateia que marcou. O que que marca? A violência marca. E a escola é fundamental, a gente está lá. O menino não quer mais ir para a escola, está com preguiça de ir para a escola, porque a escola, mesmo que ele não queira ir para aprender, que é chato, tem professores que não são atrativos, mas eles vão pelo amigo, vão por alguma coisa. Nossas crianças têm várias, vão para comer, socializar, ter oportunidade de vivenciar coisas que não vai viver em casa, na comunidade, nos seus territórios. Então, a gente acompanhar esse processo é fundamental. Pode seguir, Ângela. Sandy, por favor, pode seguir para a gente. É por isso, gente, que eu gosto muito desse provérbio africano que fala que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. São as relações sociais, são as relações que vivem no território. O orgulho que carrega na história é observar. Então, quando o menino da Nalva fala assim, agora eu entendo, mãe, porque também eles devem pensar, por que elas lutam tanto, elas brigam tanto? A nossa briga é muito árdua, ela cobra muito tempo da gente, até de deixar os nossos filhos, às vezes, para a gente poder estar na militância, para garantir o quê? O direito de outras mulheres. Então, quando eles reconhecem isso para a gente é um presente, porque é uma forma de dizer sim, a gente está no caminho. E educar uma criança é todo mundo, a educação passa por todo mundo. Por isso que os nossos filhos não são só aqueles que a gente pare, que a gente vive, que a gente se identifica. Pode seguir, Sandy, por favor. Então, a gente já comentou dos valores civilizatórios africanos, que a professora Zoe da Trindade, inclusive, escreve, e ela vai falar isso. Isso que a gente está falando, da ancestralidade, que Ana trouxe a mãe dela, a avó dela, Dona Isabel. Se você não sabe para onde é que você vai, você pelo menos precisa saber de onde é que você veio. Essa é uma forma de educação nossa, a educação do fortalecimento. Eu falo muito com os pretos na universidade. Por que que incomoda um pouco o corpo preto dentro de um espaço de saber, de educação? Porque a gente não chega sozinho. Quem falou que eu ando só? A gente é povoada. Então, a gente deixa de ser objeto de estudo para começar a estudar, porque a gente se fortalece da nossa ancestralidade. É saber quem que te pariu, qual que é o seu compromisso aqui. Isso é uma forma de educação negra, que a gente não precisa estar dentro da escola, não precisa de ser alfabetizada. A gente já aprende assim com elas. Se eu perguntar para você aqui um ditado que a sua avó te falava, eu sempre lembro da minha avó fazendo assim, assim, eu sempre lembro da minha tia, a gente tem histórias de aprendizados das ancestrais. Isso é educação negra. Vovó me ensinou muitas coisas, mas em Minas, a gente fala afogar feijão, afogar arroz, afogar comida. Em outros estados, vocês falam refogar. Refogar. A gente afoga até água em Minas. Afoga água. Minha tia estava me ensinando a afogar água para fazer angu. E aí a vovó, antes dela afogar o arroz, ela fazia o sinal da cruz. Depois de lavar o arroz em 2 águas, na hora de afogar o arroz, ela fazia o sinal da cruz. E eu ficava pensando assim, por que ela faz o sinal da cruz? Será que é para o arroz ficar mais branquinho, mais soltinho, render mais? Eu não sei não, gente. Eu tenho 55 anos, eu não sou católica, mas eu faço o sinal da cruz toda vez que eu vou afogar o arroz. Eu aprendi com a vovó. O que é a nossa ancestralidade, que fica na gente, que dá a ética da gente? É isso que a gente é referência enquanto mãe.
Você pode estar lascado, dinheiro contado, fazendo malabarismo. O que eu vou inventar agora para os filhos, para o bem-estar dos filhos? E muitas vezes a gente esquece do nosso. É muita coisa ao nosso ombro, muita coisa a gente tem que carregar. Mas a gente pode estar cansado o que for, mas a gente tem que ser o quê? Positiva para eles, empoderamento deles, delas, das outras. Como é que a gente se fortalece? Que fonte que a gente bebe para ter fortalecimento? Para curvar igual bambu e levantar? Para de lagarto virar borboleta e transformar? É a nossa herança ancestral. Pode seguir, Santi. Um outro valor civilizatório na educação nossa, do povo negro, é a identidade. Essa aí é a Neuza Santos, psicanalista, preta, de São Paulo, maravilhosa, uma das mulheres que mais contribuiu para a história da psicanálise, os impactos do racismo na saúde mental da gente. Ela escreve esse livro, Tornar-se Negro. Ela vai dizer que a gente não nasce negro, você até pode nascer preto, mas tornar-se negro é um processo de consciência negra, de identidade negra, de posicionamento negro. É um vir a ser, isso não é uma condição que você nasce. E Neuza discute isso, e antes dela dar, depois que ela deu a entrevista para o Lázaro Ramos no Espelho, Neuza suicida de um prédio do 13º andar, pula no Rio Tietê, em São Paulo. Pressão do racismo. Ela é psicanalista, porque não adianta, não tem terapia, não tem Bezerra de Menezes, não tem André Luiz, não tem Jesus Cristo, não tem Orixá, não tem Nossa Senhora Aparecida, não tem São José da Deus, que é da causa impossível, que vai fazer a gente não ter sequelas do que é a violência do racismo. Então, quanto mais nós estivermos presentes, mais atuantes, mais falando, mais juntas, manifestando afeto, a gente tem mais chance de sobrevivência. Então, a nossa identidade ela é valorizada por quê? Porque é uma questão que vem da nossa ancestralidade, é reconhecer a nossa identidade e fazer isso com os nossos filhos. Pode seguir, Sandy. Então, esses são os valores civilizatórios, ó, que um depende do outro. Ó, tá ali, ó, a ancestralidade com a identidade, que vai passar pela religiosidade, a memória. Pode seguir, nós vamos ver alguns aqui dos valores. Então, um outro valor que a professora Zeuda vai trabalhar muito é a oralidade. A palavra é o começo de tudo, a palavra é sagrada. A palavra na nossa cultura é onde tudo começou. Então, a gente fala assim, não, minha avó dizia assim, a gente tem certeza e verdade. A nossa cultura é uma cultura de muita oralidade, você não precisa de ficar escrevendo. Minha avó contava isso, bem que a minha avó falava isso, eu trago minha avó sempre, porque minha avó, para mim, foi a minha referência ancestral maior, de convivência, de contatos, de troca. Nós somos poemas encarnados, somos as histórias que moram em nós, que foram construídas em nós através delas. Se as histórias que moram em nós formarem histórias belas, nós seremos belos e bons. Essa é uma fala do Rubem Alves, que eu gosto muito, assim. Eu participei outro dia de uma oficina onde a gente falava isso, cada um trazia uma memória, uma lembrança que tinha de alguém mais velho da família, e foi muito bonito a gente ressignificar e ver como que a gente é educado para isso. Mas também vivi uma situação que uma pessoa branca, uma colega branca, se manifestou de uma forma muito ruim na minha casa, com outras amigas negras. Aí eu chamei e disse para ela: engraçado, nós negros somos educados para comportar na casa dos brancos. Tira o sapato, seja educado, não fala com a boca cheia, não vai mexendo nas panelas deles, não invade, assim, não estica as pernas, coloca a perna embaixo do banco. A gente teve uma educação, mas branco não foi educado para frequentar as nossas casas, os nossos espaços. Porque a branquitude fazia esse pensamento, não precisa. Não precisa. É como se nós não tivéssemos territórios. E a vovó ensinava esse empoderamento para a gente de muitas outras formas, nos exemplos, na prática, nas histórias que ela contava. A gente conta história com muito objetivo. Eu estava com minha mãe de santo terça-feira, ela me falando isso, né? Ô, filha, a gente conta a história para vocês irem aprendendo. Eu adoro juntar todo mundo e contar as histórias, e assim a gente vai aprendendo. Então, a oralidade também é uma forma de educação da gente. É uma forma da gente estar repassando aquilo que a gente vem aprendendo, né, Daniele? É sobre isso. Pode seguir, Sandy. Uma outra forma de educação preta, gente, que eu já falei, a religiosidade. De novo, respeitando todas as religiões. Eu não estou falando de religiosidade negra só, de herança de matriz africana, mas dos valores. Eu nasci numa igreja católica, eu morei em convento, eu ia ser freira, um período da minha vida, os valores, a sua ética passa muito pela questão da sua religiosidade também.
da sua ancestralidade. Pode seguir, Sandy. Tem um outro valor civilizatório, que é o corpo. Como que o nosso corpo carrega as nossas histórias. Então, você fica olhando assim esse vídeo, eu fico olhando para a Thay com esse cabelo dela tão bonito, Thay, que tá o seu cabelo. Desde a hora que eu cheguei, eu estou te olhando, assim. O da Amanda, tem uma menina que eu não estou vendo ela aqui agora no meu visor, mas a Ana tá com um cabelo, assim, como que o nosso cabelo, para nossa cultura, falar da nossa identidade, não precisa da gente falar, eu sou uma mulher negra, mas a autenticidade que passa pelo nosso corpo. Então, assim, se você tá com uma roupa estampada, tem um cabelo alto, um blackão, o cabelo crespo, eu falo que você pode alisar, pintar, colocar mega. Eu estou usando uma fibra agora, bem leve, gostei dessa, mas eu vou variando muito. O que que é? É esse direito que o nosso corpo expressa da nossa identidade negra. A corporeidade é uma forma de educação. O meu corpo é linguagem. É isso que a gente quer falar nesse processo de educação racial. Então, se você dá com um vestido com uma estampa africana, um brinco, uma valorização, uma coisa de uma empreendedora negra, né? As tranças não há, nagô, elas não eram caminho de quilombos, não ensinaram isso, que é a trança que torce, ela vai mostrando liberdade, conexão ancestral. Então, como que o nosso corpo fala da gente? A gente tem que aprender a amar esse corpo também, valorizar o nosso corpo, que o nosso corpo detém saber, conhecimento. Por que você quer tomar um banho de ervas para harmonizar o seu corpo, a sua cabeça, a sua identidade, a sua história? A gente vai passando por processo de educação. Isso também é educação. A valorização do nosso corpo. Ataca de um lado, a gente se defende de outro, valorizando, reverenciando. Pode seguir, Sandy, por favor. Tem mais um valor que eu acho importante, que é a memória. Nós somos herança da memória. Diz que a brasileira não tem memória. Nós temos, sim, várias memórias. E a memória afro-brasileira, a gente tem memória. Forma de falar, de expressar, de cozinhar. A gente gosta da cozinha. Na minha casa era assim, coloca todo mundo na cozinha. Lá no quilombo, tem um fogão de lenha grandão. Todo mundo sentado na beirada dele lá, fazendo o quê? Contando história, lembrando. Tem um ditado africano que eu gosto muito, que vai falar que a pessoa só morre quando ela é esquecida. Então, na minha casa, todo ano a gente comemora o aniversário de mamãe e aproveita para reverenciar a vovó. Minha mãe já foi por vocês viram ali, já tem 15 anos praticamente, mas semana passada, vocês estão no Instagram, vocês vão ver fotos da minha família inteira. A gente encontrando para comemorar o aniversário da mamãe. E a gente comemora como? Falando dela, mãe, isso é muito bom. Você lembra aquele dia que a mamãe fez aquilo? KKKK, e quando a mamãe fazia assim, KKK, elas não vão morrer, porque a gente não vai esquecer. A pessoa morre quando ela é esquecida, a gente não vai. Então, vocês vão ver foto com meus irmãos, com os netos e com os agregados, que faz crescer na família, para que eles não esqueçam que são netos da dona Zaira, bisnetos da dona Benigna, que somos lá do Quilombo do Açude. É aquilo que a gente mostrou antes. Você não sabe para onde você vai, você tem que saber de onde é que você veio. Isso é resistência. Isso é educação negra. Para a gente dar conta de lidar naquele universo terrível, cruel, quando chega na escola. Mas isso parte de um ativismo negro que a gente vai exercitando. Pode seguir, Sandy. Então, a memória, ela causa isso tudo na gente. E quando eu contei Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, é como que a musicalidade também interfere na educação. Você usar a música para um processo educativo. Então, o Ileaê, aqui na Bahia, é um bloco que eu amo. Nós somos crioulos doidos, somos bem legal, temos cabelo duro, somos black power. O Ilê nasce num tempo em que os negros não podiam sair nos blocos. Quem saía era Caetano, Gil até saía, Betânia, nos blocos afros. E o Ilê se organiza no Curuzu, fala, nós somos crioulos, nós temos cabelo duro, nós somos legal, temos a cor da noite, vamos descer, invade o Campo Grande, em Salvador, e vai marcar uma identidade através da música. A música para nós é muito educativa. Samba é educação. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor. Quero mostrar ao mundo que eu tenho valor. Então, a gente pega a música para poder discutir educação. A gente dança o nosso corpo, está reverenciando a nossa identidade afro, que é um processo educativo. O nosso sorriso, a nossa comida, o nosso batuque. Então, é valorizar esses valores que a gente tem. Na valoração desses valores, pode seguir, Sandy.
E aí, gente, a forma de brincar, a ludicidade, né? A brincadeira, a alegria. Pela história de escravização, era para nós sermos pessoas muito raivosas, né? No entanto, não, a gente tem essa alegria contagiante, que é juntar todo mundo, de estar juntos, de dividir, de partilhar, de celebrar a vida, né, em coisas pequenas. Eu acho tão engraçado isso, assim, coisas mínimas. Ô, gente, vem, Roberta, eu comi um feijão aqui em casa. Ô, Luciana, bora encontrar, tomar uma, vamos dançar, Nete, vamos curtir, estar junto. Eu acho que essa coisa do estar junto é uma coisa muito afra, do brincar, de poder brincar. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu adoro colorir. Eu adoro colorir, eu coloro muito, eu tenho muitos lápis de cor, muitos livros de colorir, e eu gosto muito disso, de brincadeira. Essa semana das férias em julho, eu coloquei na porta da escola lá de casa, lá no Quilombo, contação de história na casa da Benilda, perto do campo de futebol. E aí foi a galera dos meninos para ouvir, esparramei livro, coloquei balão, e a gente juntou a meninada para contar, para brincar. Então, é sobre isso. Acho que são processos de educação que vai para muito além da escola, que são características e herança do nosso povo preto. Pode seguir, Sandy. E isso é muito importante. E a cooperatividade nós, a gente falou muito sobre isso. Eu falo muito nas empresas, quando um jovem negro consegue um trabalho, uma ascensão de carreira, ele não pega o dinheiro correndo para ir viajar, para comprar roupa nova, não. Vai construir a casa da minha mãe, vou pagar a prestação da minha irmã, a escola da minha sobrinha, o fogão da minha madrinha que está caindo aos pedaços. É assim. A cooperatividade entre nós, ela é uma coisa de um processo educativo muito, muito importante. A capacidade de cooperação, é o bem viver, né? Que é esse coletivo Umbutu, eu sou porque nós somos. A coletividade para nós é muito importante. Pode seguir, Sandy. A cooperatividade e a circularidade. O círculo é uma figura geométrica que, quando a gente faz o desenho, ele não mostra onde que ele nasceu, onde que ele termina. Você vê um círculo, olha aí, ó. Ele está aí completo. Eu gosto muito dessa imagem, embora cada um fala de um lugar, de uma origem dessa imagem. Mas o que é importante ali na circularidade, nas relações que a gente precisa ter, que a gente conversa isso muito no pacto, né, Gina? O pacto das pretas para nós é fazer um pacto de verdade, é um pacto de amor, é um pacto de confiança, porque você precisa ter para ter relações circulares. Ali, ó, um está sentado de frente para o outro, mas um está vigiando as costas do outro. Olha o que é a confiança. Estou de frente para você, sabendo que você está olhando o que pode vir atrás de mim. Mas ali cabe todo mundo. Por isso que a gente fala socialização da infância. E as nossas manifestações de negro, gente, são todas feitas em roda, no círculo. Roda de samba, roda de capoeira, roda de umbanda, roda de candomblé. A gente vai para a roda, é na roda. Tudo acontece na roda, entendendo que todo mundo, cabe todo mundo dentro desses espaços. A circularidade é isso, ninguém fica de fora, ninguém fica para trás. Pode seguir, Sandy. E aí a gente deixou esse desenho aqui, olha, fazendo esse convite, né, para as mães negras, a gente conseguir ser esse grande círculo, essa circularidade nossa, essa heranças ancestrais nossa, essa roda que gira e que tem que girar com as nossas histórias, dores, mas também muitas vitórias e conquistas. Eu estava dizendo para as meninas aqui tem médica, aqui tem advogadas aqui em casa hoje, tem empresárias, tem não sei o quê, um monte de coisa, mas nós somos tudo preta. Então, a gente estava falando como que essa roda é importante. Nós vamos fazer uma atividade agora entre a gente aqui, que é uma coisa muito legal, que é uma aromaterapia. Depois da respiração, a Cris, que cumprimentou vocês, ela é terapeuta também de florais. E uma vez eu fazendo uma terapia com ela, nós vamos fazer uma coisa parecida. Você cheirar para sentir o que aquela memória afetiva do cheiro, o olfato te traz. E aí ela perguntou, cheiramos alecrim, manjericão, cada uma falando. Uma chorou, que cheirou rosa, e lembrou que o marido batia nela, e quando batia mandava rosa, ela odeia rosa. Cada um foi trazendo uma lembrança. Oh, minha avó gostava muito de alecrim. Ah, eu tenho uma lembrança do cheiro, do alho na minha casa. Taranã. Aí ela fez uma pergunta para a gente, e vocês? Qual o cheiro que você quer ser lembrado? Aí eu fiquei engasgada, assim. Qual o cheiro que a gente quer deixar na história para sermos lembrados? Pode seguir, Sandy. Então, a roda que gira, a roda que cheira, é ela que é carregada do axé. O axé é isso, quando a gente fala assim, axé. Muita gente acha que axé é uma resposta de macumba, não é.
também nas religiões de matriz africana a gente fala axé, mas a gente fala axé para a vida. O axé é o quê? É tudo que é vivo, que existe, que tem energia. Uma roda como a nossa é uma roda de axé, porque é uma roda muito potente, de várias religiosidades, de várias manifestações, de várias idades, de várias profissões, de vários lugares, mas tem uma energia. Planta, água, pedra, gente, bicho, ar, tempo, tudo é sagrado e está em interação. Imagine se nosso olhar sobre nossas crianças de educação infantil forem carregados da certeza de que elas são sagradas, divinas, cheias de vida. Eu acho que, eu conversando com uma Macota outro dia, lá de Belo Horizonte, do Quilombo do Manzo, eu gosto muito dela, Cássia, ela dizia assim, Benilda, escola devia chamar a educação, Unidade Municipal de Educação Infantil, devia chamar casa de vó, que é casa de vó onde recebe com muito afeto as crianças. Educador não devia ser educador, devia ser educamor. A gente não quer educador, a gente não quer mais, a gente quer amor. Então, como que a gente pode ir ressignificando tudo com axé, com energia para energizar? Pode seguir, Sandy. E aí eu quero terminar esse momento, gente, porque eu tenho que ir lá com as meninas, mas eu quero mostrar aqui o mar. Iemanjá. Tem um texto do Galeano, Eduardo Galeano, que eu gosto muito, que é quando a criança vai pela primeira vez ver o mar com o pai. E ele fica tão admirado quando ele olha para o mar, que ele vê aquele mar grandão, ele nunca tinha visto o mar, ele vê aquele mar grandão. Aí ele pega na mão do pai e fala assim, pai, me ajuda a olhar, que é grande demais, né? Me ajuda a olhar, o que é ajudar a olhar? Isso é que eu penso que é o afrofuturismo. Pensar nossas crianças felizes, vivas, sonhando, ajudar a olhar, ajudar a proporcionar possibilidades através do amor, que é uma característica nossa, que é o afeto. Então, é com esse convite que eu quero contribuir para pensar. Pode tirar, Sandy, por favor, para eu cair? Caiu não, daí. Você tá É aqui, porque eu não estou vendo. Não estou vendo mais vocês. Mas Vamos é abrir pensar. na Agora câmera, sim. gente. Vamos abrir na câmera a Agora nossa eu consigo. foto. É pensar nas possibilidades, viu, irmãs? E a gente está junta sempre. Ô, Ana Cristina, você com esse sorrisão arrumando seu cabelo, eu tenho certeza que a gente já encontrou. Já? Com certeza, gente, uma alegria, viu, estar com vocês. Adoro ver a tela preta, assim, adoro a gente se ver. Obrigada, viu, minhas irmãs? Vocês não sabem o tanto que esse momento me fortalece, nos fortalece, né? Para a gente ter certeza que a gente tem muitos desafios, mas também muitas possibilidades. Maravilhosa, Benilda. Gratidão. Um prazer Gratidão, Sá. te encontrar aqui. Muito bom. Bem, Oi, Thaís, tirou nossa foto aí? não, vou tirar ainda, né? Quero agradecer. Recompor, Thaís, porque a gente está aqui muito mexida. Pois Acho que é, mas não todas dá nem nós. tempo. Vai dar tempo de se recompor até meio-dia na roda de conversa. A Benilda já passou um pouquinho do horário dela, né? Eu sei que você tem compromisso aí com as outras mulheres que estão com você, então eu agradeço por esses 30 minutos a mais, né? E que abençoe cada vez mais aí sua saúde, né? Para que você continue podendo transmitir, né? Através da oralidade, toda essa potência, essa energia, essas sabedorias, né, que você, através do seu trabalho, está trazendo para nós, né? Então, quando você falou assim, não sei o que que eu falei, que elas ficaram tão mexidas, mas assim, não é só a Benilda que está falando, né? Tem muitas Isso. que eram antes e que estão aí contemporâneas também junto com você. Então, eu agradeço imensamente a participação de todas até aqui por ouvirem, né, estarem aqui juntas. Eu quero tirar uma foto nossa aqui antes da Benilda sair, tá bom, gente? E vou mandar um link com pesquisa de satisfação até aqui para quem for continuar, que a gente vai ficar aí até meio-dia em roda de conversa. E aproveitando uma fala que a Benilda falou, né, para poder nortear essa roda de conversa, para a gente poder trazer uma memória de um ancestral que fixou na nossa memória, que fixou na nossa história relacionado com a educação. Então, a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos para beber água, ir no banheiro, recuperar energia, e aí a gente continua, tá?
Eu quero pedir todo mundo para abrir a câmera aí, quem não abriu ainda, para a gente dar um sorriso, bem belas, do jeito que nós somos. Se tiver com filho, mamãe, estiver fazendo comida, se estiver dobrando roupa, não tem problema, viu, gente? É a vida como ela é. Então, eu vou tirar esses prints aqui. Um, dois, três. Deixa eu tirar mais alguns aqui, porque, né? Aê. Aí eu já acabei a minha fala só para aproveitar a Benilda aqui, que eu tô ocupada com o horário dela, né? A pesquisa aqui no link. E aí, Benilda, te deixar falar suas palavras finais antes de você sair, porque eu vou continuar por aqui. Quem quiser continuar por aí também com a gente, vamos Só junto. agradecer mesmo, ver minhas irmãs. Ô, Joana, a bonitinha voltou. Como que é o nome dela, Joana? Elis. Elis, tudo Fala bem, muito. Elis? Dá um salve aí, Elis. Tá boa, querida? Linda. Elis, linda. Benilda. Sou amiga da Mila há mais de 20 anos. Ela tá aí com você hoje, né? Ela tá Ela aqui. é tia da Ô, Elis. gente, eu tô com uma vontade de fazer um treino, não sei se vai dar certo, não. Mas tá todo mundo ali reunido, nós temos uma atividade agora. Deixa eu ver se vocês conseguem ver as meninas aqui, só um pouquinho. Aí a gente vai ter mais de Ô, 50. Mila. Ô, gente, dá um salve aqui para as mães do Brasil, as mães pretas. Então, meu curso. Fala, tia Mila. Tá aqui a amiga da Mila também, a mãe da Elis. Tá aqui a galera. Tem uma parte aqui, tem uma parte na praia. A gente vai fazer uma atividade agora. Mas eu quero só agradecer, viu, gente, o carinho, a oportunidade dessa troca, desse momento, da gente estar juntas e falar que é por elas que já foram e pelas que virão que a gente não vai desistir dessa caminhada, não. De vez em quando eu dou uma dica lá no meu Instagram de leitura, de trocas, livros, literatura infantil. Aí pode me procurar, que é um prazer imenso a gente estar compartilhando. Sandy, gratidão, viu? Está ajudando a gente. Thaís, um beijo imenso, minha irmã. Obrigada, Com a gente. Benilda. Um beijo grande. É isso aí. Gente, vamos todo mundo abrir o microfone rapidinho, mandar um axé, um, dois, três, axé para Benilda, para nós. Axé, Axé. Gratidão. Axé. Tchau. Muito, muito, muito obrigada. Tchau, Benilda. Tchau, Sandy. Não sei se ela já saiu. Aí já saíram. Gente, estamos nós aqui, né? Espero que estejam tão emocionadas, felizes, nutridas como eu. Queria dar aí uns 5 minutinhos para a gente beber uma água e ir no banheiro, e aí a gente volta, né, com espaço para cada uma poder falar, como se sentiu. Se toparem, a gente faz esse espaço de cada uma trazer uma memória, e a gente pode ficar aí até meio-dia conversando. Vocês topam? Quem topar pode ficar, quem tiver que sair não tem problema, mas vai Eu ser. topo. Agora sim, tá. Eu vou ficar em translado aqui, me organizando, que eu vou levar meu esposo num lugar e vou ficar com meu filho. Aí eu vou ficar acompanhando com a câmera fechada. Mas depois eu abro, tá certo? Tá bom. Enquanto isso, Thaís, eu vou ficar abrindo e fechando também, porque as coisas estão circulando aqui, mas estarei por aqui. tranquilo, também tô aqui, a criança tá ali, o gato. É isso. Gente, eu vou precisar sair porque eu tenho pós, tá? Eu agradeço muito. O compartilhamento da manhã foi maravilhoso passar essa manhã com vocês, tá bom? Beijos. Beijo, Dani. Até.